E eu acho que às vezes a gente fica tão focado num inimigo do nosso tempo que a gente acaba deixando de crescer e fazer em outras coisas. Então sim, parece às vezes que a missão da igreja não é mais fazer discípulos e ensiná-los a guardar todas as coisas. A missão da igreja é combater o movimento bobo. Ora, que bom tê-lo de volta. Como eu sempre digo, aqui a rima é paupérrima, mas os entrevistados são sempre muito bons. E o de hoje, então, eu sou suspeito para falar. Ele é mestre em teologia pelo Greenville Presbyterian Theological Seminary. É doutor também em teologia pelo Reformed Theological Seminary. Já escreveu 21 livros e tem mais 2 para sair. Uma máquina de escrever o homem, além dos e-books. E é apaixonado pelo Natal. Sim. Mas se eu pudesse escrever esse nosso entrevistado, eu iria recorrer a 2 objetos da minha casa. O primeiro, o velocímetro do meu carro. Porque quando eu estou dirigindo, às vezes eu falo, caramba, eu já estou a 120. Porque eu perco a noção, verdade. Eu perco a noção e entro nas histórias dele, na forma como ele prega, é muito envolvente, muito cativante. E o segundo objeto seria o travesseiro do meu quarto, na hora de dormir. Mas esse objeto nada falaria, porque vocês bem sabem, né? Travesseiro encharcado de lágrimas não fala. Eu sou. Absorve. Então, com vocês hoje, para minha gratidão a Deus, nosso querido reverendo Emílio Garofalo Neto. Eita, João, que bom estar aqui com você, cara. Agradeço pelo convite. Emílio, o meu projeto da Vécio, que na época não era Vécio, você foi uma das primeiras pessoas a ouvir. Sim, eu lembro e apoiar. Apoiar, porque eu queria gravar a Bíblia. Na época, isso tem muito tempo, você leu 3 capítulos de Gênesis para mim, com sua leitura, Alá Antônio Fagundes, muito boa. Como é que você desenvolveu essa técnica de leitura tão fluente? Cara, não sei se tem uns 5 passos para ler fluentemente em público, mas é algo que eu sempre fiz, sempre gostei de fazer e sempre fiz bem. Lembro desde na escola, lia. Às vezes a professora chamava para ler lá na frente uma página do livro, alguma coisa assim. Ia morrendo de vergonha, mas ia, né? Mas não é só o fato de ler com fluência, eu me expressei mal. Parece um ator. Você tem uma cadência, uma cadência na voz que é típica dos bons leitores. Uhum. O Fagundes, a Fernanda Montenegro lendo é fenomenal. A Letícia Spiller, acho que esse é o nome dela, que fez a tradução, a legenda, a dublagem daquele filme A Marcha dos Pinguins. Já viu esse filme? Sim, sim. Em português, cara, é muito melhor que em inglês. É mesmo? É mesmo. Que legal. O filme é lindo, né? Sim, a Ranúcia detestou. Ficou, o pinguim, Mas eu amo a forma. E você tem lido livros também para Pilgrim. Sim, eu fiz várias gravações, várias locuções para eles. Uhum. Muito bom, muito bom. É gostoso, eu acho gostoso ler em voz alta. Mas em um dos seus livros você fala que você é apaixonado pelo Natal. Por quê? Cara, o Natal acho que é a grande festa anual, não de todos os brasileiros, né? Muitos tratariam o Carnaval como sua grande festa anual. Mas o Natal, ele vindo justamente no final do ano, ele traz um senso muito gostoso de vencemos mais um, encerramos outro ano e lembrando do grande nascimento de Cristo. E tudo isso junta com um clima já meio comovente de fim de ano, de fechamento de ciclo, de início de nova fase. E tudo com a grande notícia da encarnação. Por isso o Natal sempre me encantou e ainda encanta. Já o vivi no norte, no frio, agora voltei a vivê-lo no hemisfério sul, agora no calor de novo. E sempre gostei nas suas várias versões. Eu sei que você é um cara apaixonado por futebol, tanto escreveu um livro sobre isso. Eu não sei se você sabe, eu acho que o Técio não sabe, seu irmão. Eu dei para ele uma relíquia. Eu dei para ele uma camisa do São Paulo autografada por Tele Santana. E foi uma das últimas camisas que o Tele Santana autografou, sabia? E cadê essa camisa? Ele escondeu de mim. Ele. Eu vou atrás desse tesouro aí. Se ele não guardou bem, eu vou pegar para mim. Eu mesmo não acredito que eu dei essa camisa para ele. Eu também não. Quem sabe você pede de volta no Natal, uma coisa assim. Mas falando de futebol, Emílio, e eu vejo que você aqui é doutor em teologia e mestre em teologia, mestre e doutor em teologia. Quando a gente pega aquele versículo que fala de nação santa, raça eleita, Deus estava pensando ali na torcida do Flamengo? Não. O Flamengo é aquele de Davi, quando ele fala em pecado me concebeu minha mãe, nasci em iniquidade. Esse é o texto sobre o Flamengo. O livro
que você escreveu que futebol é bom para pastor. Bom para cristão. Bom para Um pouco mais amplo, não só para pastor, para cristão em geral. Esse livro, ele surge do trabalho que eu fiz de doutorado, que era a tentativa de analisar o desejo humano por diversão, a busca humana por entretenimento, por lazer. Por que isso é tão entranhado no coração humano, né? Por que não importa qual seja a cultura, você olha em qualquer cultura da Terra, não importa velhos, novos, crianças, as pessoas inventam jogos, inventam piadas, inventam brincadeiras, momentos de descontração, momentos lúdicos mesmo. E estava tentando entender biblicamente por que é assim, por meio da nossa cosmovisão de criação, queda e redenção. E aí eu usei o futebol como um estudo de caso para o assunto, porque é um assunto que eu gosto muito, sempre gostei muito de futebol e quis investigar esse assunto de um ponto de vista teológico. Então não é um exame sobre tática ou sobre grandes nomes, mas é sobre por que o ser humano é tão fascinado com inventar jogos, dedicar sua vida a jogos e por que isso move tanto o nosso coração. Então, razões boas e razões ruins, tá? Eu li o artigo, quando você foi primeiro o artigo, depois você... Isso, o artigo ele é mais amplo, ele é sobre a busca humana por diversão. O livro ele é mais focado na questão do futebol mesmo. Cara, que vacilo meu, porque eu acabei de fazer, eu fiz uma trilogia, o Evangelho e a Indústria do Entretenimento, em vídeo. E o primeiro foi como é que essa indústria funciona, o segundo, a teologia do Godzilla. Eu vi lá a teologia do Godzilla. A teologia do Godzilla. Máquina de comer, né? E a última é exatamente, é possível ter prazer e brincar sem pecar? Sim. Eu tinha que ter lido seu livro, seria muito mais completo. Talvez fosse útil, quem sabe um dia você revisita o assunto. Eu tenho certeza que ficou muito bom de qualquer forma. Emílio, as tuas histórias, é natural. Eu termino um livro teu, é incrível. Não é todo escritor que tem essa capacidade. Eu termino um livro teu, eu tenho um filme pronto na cabeça. Só falta o dinheiro. Só falta o dinheiro. Só falta o orçamento. Porque você tem uma capacidade muito boa de provocar imagem na mente do leitor. Isso é fundamental para um bom escritor. Ô, João, obrigado. Mas, quando eu começo a pensar nessa questão imagética, uma dúvida que me vem à mente é, eu sei que você gosta dos Seus Anéis, Sim, eu também. Sim. E ficção, a gente não tem a menor dificuldade com seres mitológicos nórdicos. Mas por que se os evangélicos, se eu colocasse qualquer elemento da mitologia brasileira, por exemplo, se botar um Saci Pererê, um Curupira, rapidamente a gente... alguma coisa. Rapidamente a gente associaria isso a coisas malignas. A coisas malignas. Assim, né? É uma boa pergunta, porque que algumas mitologias são mais aparentemente neutras aos nossos corações, né? Acho que a gente precisa pensar que todas as mitologias, todos os panteões, né, e coisas parecidas de qualquer cultura mundial, eles vêm de, como Paulo explica em Romanos 1, de uma tentativa de abafar a verdade sobre o Deus verdadeiro e trazer falsos deuses no seu lugar. Isso é a explicação paulina para por que o ser humano não segue a Deus, mas cria falsos deuses. E, claro, por serem falsos, eles não existem e são cheios de erros, mas, ao mesmo tempo, eles remetem a anseios universais do coração humano. A gente não consegue criar deuses que não tentem, de alguma maneira, mimetizar, imitar algum aspecto do Deus verdadeiro, porque nós fomos feitos para servir ao Deus verdadeiro e assim por diante. Então, algumas dessas culturas a gente sente mais distantes e talvez menos perigosas, já outras são mais próximas, e eu acho que é a questão da proximidade mesmo que faz isso. Outra questão também seriam questões de mitologias de religiões ativas, né? Ninguém pensa que deuses nórdicos estão sendo adorados aí na esquina, mas talvez outras linhas a gente teria acontecendo ao nosso redor e isso nos incomodaria mais. Eu acho que seria algo nessa linha. Não, legal. Quando a gente fala nessa questão da imagem, você da área de comunicação, você é jornalista, estudou semiótica, você sabe que você não consegue conceber um elemento sem que ele tenha uma representação imagética na nossa mente. Sim, é como nós somos feitos, né? Deus nos fez assim. A gente faz assim, ou seja, eu até brinco, se eu falar assim, se você desenhar uns... Ninguém sabe o que é, porque eu não tenho representação visual nisso. Mas eu consigo desenhar um ET ou um dragão, coisas que não existiram, porque culturalmente a gente passou a... E a minha pergunta, doutor Emílio, então por que quando a gente faz um gravetinho, um desenhozinho de Jesus, não pode ferir o segundo mandamento, vai a disciplina? Cara, assim, nós somos seres imagéticos, eu acho que é impossível que, por exemplo, se eu estou lendo uma cena do Evangelho, Jesus está no barco, meio que me vem à mente uma cena de uma pessoa num barco, ainda que não seja exatamente que eu não tenha em mente o barco do jeito historicamente correto, algum barco vem na minha mente, né? Alguma coisa de madeira, uma velinha, alguma coisa
assim. Mas eu creio que a proibição do segundo mandamento, ele visa principalmente preservar no nosso coração um senso de que nós somos a imagem de Deus. De que Deus encheu o mundo de imagem dele. E não basta uma imagem. Quando a gente quer... a humanidade reflete na sua unidade e diversidade o Criador. Então, quando a gente olha para a humanidade, a gente está vendo a imagem de Deus. Por isso Deus fala, não tentem fazer. Eu já fiz. A imagem que eu fiz é o suficiente para vocês entenderem algo sobre mim, o que vocês precisam entender sobre mim. As nossas imagens, elas acabam sendo idólatras e reducionistas. Eu posso desenhar uma figurinha de palitinho ou uma pessoa e falar assim, esse é Jesus. E não é. Não é porque, eu não sei como ele era. E eu sempre penso que Deus, especificamente, tem algumas questões interessantes aí. Uma delas é que Deus sempre falou que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus poderia ter feito seus grandes sinais e maravilhas numa era em que já existissem câmeras para registrar. A abertura do Mar Vermelho, o maná caindo do céu, ou tantos outros sinais e maravilhas. Deus quis que essas coisas acontecessem em épocas que não havia nenhum tipo de registro visual, porque parece-me que Deus sempre quis que fosse a sua palavra ouvida e compreendida que mudasse os nossos corações. Poderia ele ter feito diferente? Poderia, a gente podia ter vídeos dessas coisas todas, ter fotos da tumba vazia, ter fotos, filmagem da crucificação, alguém tirasse uma selfie aqui, ó, Jesus lá atrás sendo crucificado. Deus não deixou essas coisas pra gente, e eu creio que intencionalmente. Não sei todo o que se passa na mente do nosso Senhor, mas a gente sabe que ele falou assim, não tentem fazer imagens minhas, confiem no que eu estou dizendo, a fé vem pelo ouvir. E é tão interessante porque a gente tem figuras e representações visuais de várias figuras dessa época. A gente tem, por exemplo, bustos de imperadores, de pensadores, de várias pessoas que viveram na mesma época de Cristo. E a gente sabe como que era a cara de Júlio César, a gente sabe como que era a cara de Sócrates, sei lá, esses caras assim. Mas, aprove o Senhor, não tem nenhum tipo de registro nesse sentido. Os evangelhos não registram se Jesus tinha 1,5 m, 1,80 m, não falam sobre se o nariz dele era fino ou não falam sobre nada disso. Deus não quis deixar nenhum registro nesse sentido para a gente. Eu tenho que confiar na forma que ele quis se revelar dessa maneira. Beleza. Foi uma tarefa árdua para mim. É difícil você se distanciar do ídolo no sentido figurativo, mas de alguém que se admira para entrar na mente dele e fazer perguntas que sejam realmente significativas. Porque pela admiração que eu tenho sua, antes de você ser pastor, desde quando você era um jovem na igreja que a gente mesmo frequentava. A gente sempre foi amigo, né, cara? Não, sim, e uma coisa que eu descobri esses dias nos vídeos aqui em casa... Esse teu arquivo de vídeo é um perigo, cara. Eu não sabia que eu era documentarista, cara. Eu estava sempre com uma câmera na mão. Mas eu tenho uma filmagem que revelou um mistério. Era um show meu, que quando a gente foi comer depois, a comida tinha sumido. Tá, vai dizer que eu comi a comida, João? Tá lá na filmagem, você na frente da comida. Só pode ter sido. A única explicação é essa. Eu comi o lanche dos artistas, cara. Mas mesmo. Matheus filmando, aí de repente tá lá o Emílio junto da comida. Falei, miserável. Olha ali quem foi que pegou os biscoitos pão de queijo. Mas eu fiquei pensando, eu conheço o Emílio. Pô, desculpa aí, cara. Depois eu reponho, tá? Eu conheço alguma coisa do Emílio, mas quem é o Emílio por dentro? Eu falei, cara, o melhor caminho de achar esse Emílio que eu quero mostrar para as pessoas está dentro daquilo onde ele se revelou. Na palavra escrita. Exato. E aí... Exato. Tá aqui, ó. Quer me conhecer? Tá leia aqui, essas maluquices ó. que eu escrevo. Não, que maluquice, cara. Aqui não estão todos, porque Ranuzzi tem mania de pegar os livros e sumir com os livros, não deixa. Não deixa, eles estão espalhados aqui. pelo mundo. Olha aí, olha meus filhotinhos. Então, vem, nenéns, vem, são papai. lindos, são Venham lindos. com papai. Saudade de vocês. Então, eu vou seguir. A gente vai passear por coisas da vida. Tá bom, A beleza. partir dos teus livros. Ok, pode ser. Começar Gostei. por aqui. Tá, esse é o último publicado. Esse é o último. Esse é o último que Eu saiu. achei- Olha, essa capa achei linda. Linda demais, né? Linda, Quem linda, fez linda. foi a mesma capista que fez essas aqui. E não é legal como Eu são ia estilos chegar tão diferentes? aí. Que trabalho profissional É a de Miriam, o ilustração. nome dela é Miriam Nunes, ela é designer, né? Faz vários tipos de trabalho, não somente capa, mas ela fez toda essa coleção, foi ela que fez. E ela fez também esse do Vale da Sombra da Morte, que vai, como você pode ver, num estilo artístico bem diferente, né? Porque ela realmente é muito eclética, ela é capaz de produzir coisas muito diferentes. Olha, um trabalho muito profissional. Sim, é mesmo. Eu não sou um leitor tão voraz quanto você, Matheus e Ranúzia, mas eu leio. Sim. E raramente eu pego algo tão bem cuidado, tão bem diagramado. Falo,
Cara, que bom ver crente fazendo isso. É bom, né? É bom. É um trabalho, esse trabalho esse projeto gráfico todo ficou muito bonito, né? Ele não somente tem... Eu gosto muito desse formato pequenininho, com essa borda arredondadinha, assim, eu acho uma gostosura. Mas, por exemplo, esse livro aqui que se passa em aeroportos, né? Todo o início do capítulo, ele começa assim, com um projeto gráfico, como se fosse o placar eletrônico do aeroporto, estilo antigo, né? Então, assim, ele é cheio desses pequenos cuidados que revelam um capricho bacana, né? E são cuidados de quem faz filme. De quem tá... É porque o todo comunica uma história. Coisas que a pessoa nem nota, né? Nem nota, mas vai pro cérebro, né? Cada um que eu pego, eu falo, cara, que legal. Uma florzinha que ela coloca, um detalhezinho, pô, muito bom, muito bom. A escolha mesmo. das fontes, tudo, né? Tudo influencia como o leitor recebe, né? O leitor normalmente não percebe. Só descobre que gostou. Sim, e às vezes, ou então às vezes a pessoa fala assim, esse livro eu tô cansando de ler, e ele não percebe que é a fonte ruim, é o espaçamento ruim, é o papel claro demais. E ele acha que a culpa é do autor, né? Às vezes não é, às vezes a culpa é do projeto, sabe? Como é que é o nome dela? Miriam. É bom saber, porque eu brinco que eu sou Lemo dependente. Tem um amigo, Lemuel, que faz tudo que é diagramação para mim desde que eu comecei. Certo, eu lembro do Lemuel. Há mais de 30 anos. Então, Lemuel, graças a Deus a gente tem irmãos que estão despontando bem nessa área. Sim, muito graças a Deus por isso. Mas voltando aqui pro Vale da Sombra da Morte, esse eu comecei a ler, não deu tempo de terminar ainda. Começa pelo início, mas a serpente. Mas a serpente, começa aí. Emílio, para muitos hoje, muitos pastores defendem que Gênesis é uma alegoria. Faz sentido isso? Biblicamente não. Faz sentido só depois do iluminismo na cabeça de muitos. Veja, isso surge por quê? Porque quando vem o iluminismo e vários movimentos históricos aí, e a humanidade começa a olhar para o sobrenatural e para milagres e coisas assim como coisas que pertenciam à infância da humanidade. Como quem diz assim, não, antes a gente era criança, a gente olhava um trovão, achava que era Deus, a gente tinha a seca na plantação, a gente pedia para Deus e ajuda, mas vencemos essas coisas. Então, quando a humanidade dá esse passo secularizante, ela começa a abandonar as crenças no sobrenatural. E muitos na teologia começam a ir nessa direção também. Não estou dizendo que todo mundo que não crê na literalidade de Gênesis é liberal, mas é a teologia liberal que começa a puxar nessa direção de tentar alegorizar não somente Gênesis, mas as coisas sobrenaturais. Por exemplo, a ressurreição de Cristo, vão começar a dizer que ela não é literal, ela é simbólica, ou o nascimento virginal não existiu, e coisas assim. Mas a leitura natural do texto bíblico é de que estamos relatando fatos. Mas não faz sentido. Nós estamos na era da ciência. Muitas perguntas que eu faço, gente, não é que eu não creio não, tá? É que eu tenho que fazer pergunta. O João crê. Mas muitas situações falam assim, peraí, isso não é Shrek. Cobra não fala. E a Bíblia diz que fala. Como é que falou? Como é que falou? Essa é uma pergunta surpreendente mesmo. Você vê, o Novo Testamento, em particular, ele trata esses eventos como literais, como coisas que aconteceram. Todo o argumento de Paulo em Romanos 5 sobre a entrada do pecado no mundo e a salvação do pecado por Cristo só faz sentido se foram coisas que aconteceram mesmo. Isso é outro assunto. Mas a questão da serpente, ela intriga mesmo. Tem várias sugestões possíveis aí. Uma possibilidade é que seres como esse fossem maneiras que os anjos apareciam, alguns vão nessa direção, porque Eva não parece nem um pouco surpresa com o fato de que tem uma serpente falando, talvez porque fosse comum ter seres serpentinos falando. Alguns sugerem, inclusive, que a universalidade das lendas sobre dragões esteja ligada a isso, ao fato de que houve um tempo em que seres criados por Deus, que talvez sejam o que a gente chama de anjos em outros momentos, fossem seres que passeavam pelo jardim, conversavam, e um vem falar com Eva como sempre aconteceu. E aí ela não acha estranho, por que você está falando? Porque era um ser que falava mesmo, conversava. Enfim, a Bíblia não responde essas, são só elucubrações, né? Não, e é interessante, porque eu vi um documentário recentemente de uma gorila que ela se comunicava por sinais. De Libras, né? Ela desenvolveu e ela comunicava os seus sentimentos. Olha só que legal. Então, e tem o papagaio que ele palra, ele não fala, ele reproduz a voz humana, então por que não um ser naquela época? Porque quando a gente fala na serpente, a gente imagina a mesma que a gente tem hoje. Poderia ser um tipo de serpente, claro, né? A gente não sabe o quanto a queda afetou a fisiologia, não somente dos humanos, mas dos animais também, né? A morte entrou no mundo a partir disso, a gente não sabe se talvez animais tenham tido algum tipo de redução na sua capacidade, não sei. Emílio, eu não... Vou ser muito franco contigo. Eu já sou convertido desde 1º de abril de 1984. Nossa, então...
Eita, né? Essa conta ficou não feia. tem como. Não tem bom aí. Dá um tempão aí. Eu demorei a entender exatamente o que significava a dimensão da queda, o que significa pecado. Sim. Porque a gente cresce falando, pecado, você mentiu, pecou, você fez isso, pecou. O que significa a queda? O que significou para a humanidade, e não só para a humanidade, para todo o universo a queda de Adão? Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto bom. As pessoas pensam que a queda é só aquele pequeno deslize que eu cometo. Na verdade, a queda é uma condição que afeta toda a criação, né? Para usar a ilustração que o nosso querido Vadislau Gomes usa, ele sempre fala na ideia de um mundo como sendo ruínas de maravilha. Por exemplo, se você for visitar a Grécia Antiga e você subir na Acrópole, você vai ver um monte de ruínas. Você olha ali e você fala, isso aqui isso é feio, isso aqui é só um monte de pedras e colunas desgastadas. Não, mas você consegue ver a maravilha do que já existiu ali, mas está arruinado. E a ideia é que a queda faz isso com a humanidade toda. Nós somos uma ruína do que nós já fomos. A queda afeta o ser humano em toda a sua interesse. Nossas emoções não são o que deveriam ter sido, nosso raciocínio é tocado pela queda, nossa vontade, nosso corpo. O sistema desse mundo foi mudado por causa da queda. O mundo foi quebrado. E não só para a gente. Paulo fala em Romanos 8 que a criação geme por causa do nosso pecado. A própria criação hoje sofre como que uma mulher em dores de parto por causa disso, por causa da nossa rebelião contra o Senhor. Por triste que Mas seja. isso afetou não apenas a humanidade, também a natureza. Também a natureza. Também a natureza. A Bíblia fala, por exemplo, na morte entrando com o pecado. A gente crê que não havia morte animal antes da queda. Que isso é algo que vem depois. A gente não sabe dizer em termos fisiológicos ou zoológicos exatamente o que acontece, mas quando a Bíblia aponta para as cenas da nova criação, ela aponta para a vaca e a ursa pastando juntas. Então, tudo indica que essa fase de devorar uns aos outros e a destruição que acontece, inclusive no reino animal, que elas são parte desse mundo caído, não parte do plano original. E um dia vai ser restaurado ao que era na nova terra. Essa serpente, ela caiu naquela conversa ali junto com Eva e Adão, ou ela já veio conversar, ela já tinha caído? Eu creio que ela já tinha caído. Eu creio que ali já é o plano maligno daquele que havia se rebelado contra Deus, de puxar os seres que são imagem de Deus para a rebelião junto com ele. Mas como é que fica teologicamente falando, porque os anjos estavam, antes da terra criada, estavam no céu com o Senhor. Eles, onde fisicamente não sei, eles não são seres corpóreos, então eles não precisam de uma localização como a gente, mas também não são onipresentes. Então a primeira queda, na verdade, foram dos anjos. A queda, sim, os anjos se rebelaram primeiro. Quando a gente fala ali do comer o fruto, aquela é a queda do homem, a queda do ser humano. E o homem é descrito como imagem e semelhança de Deus, os anjos não. Então, havia mais em jogo ali, digamos assim, mas a primeira rebelião não foi a de Eva. Vinícius de Moraes, ele tem uma música que ele fala, não lembro o título da música, mas ele fala uma frase muito interessante que e aí pergunta a Deus, escute amigo, se foi para desfazer, por que é que fez? Você vê, Deus, antes da criação do homem e da terra, o diabo e seus anjos caíram. Sim. Depois fez a terra, o homem caiu também. O homem caiu também. E se Deus não tem controle sobre as coisas, que deixa as coisas acontecerem? Essa é uma das opções. Uma opção é que Deus meio que está vendo a coisa acontecer e aí a gente não tem muita esperança de que no céu não vai acontecer de novo. Por que não? Se já aconteceu 2 vezes, né? Digamos assim, a rebelião humana e a angelical. Sei lá se não acontece de novo. Ou a gente pode ver o que eu creio que a Bíblia ensina, um Deus que sim está no controle de todas as coisas e mesmo a nossa rebelião é parte de um plano maior de mostrar a sua glória por meio de um Redentor. Então, nós não conheceríamos Deus como nosso Redentor e Cristo como um de nós se a queda não tivesse acontecido. Teríamos relação com Deus, claro, como Adão tinha, Eva tinha no jardim antes da queda, mas somos levados a um novo tipo de apreciação acerca do Senhor por meio de conhecê-lo como quem nos libertou da morte, das nossas escolhas, do nosso pecado. Se ele podia ter feito diferente, pertence à soberania do seu conselho eterno. Mas ele quis fazer assim, é o que a palavra dele nos ensina. E não é bom ir além do que a palavra ensina. Não é sábio. Não é sábio. As formigas nos entenderem seria mais possível do que a gente entender a mente do Criador. De tempos em tempos, todos os grupos, não só os cristãos, ele tem seus inimigos preferenciais. O inimigo dos cristãos no momento é a agenda woke, que eu reconheço é de fato um problema. Sim. E tudo que vem junto, o feminismo, todos os ismos que vêm contra o evangelho. Mas, de fato, esse é o problema da igreja evangélica hoje?
Não, eu creio que o problema da igreja evangélica hoje é pregar o evangelho e ser fiel a ele. E entender que movimentos culturais vêm e vão. Hoje o que a gente lida é isso, beleza, mas não é só isso para começar, tem muitas outras ameaças ou outras formas de se rebelar contra a palavra de Deus. E eu acho que às vezes a gente fica tão focado no inimigo do nosso tempo que a gente acaba deixando de crescer e fazer em outras coisas. Então sim, parece às vezes que a missão da igreja não é mais fazer discípulos e ensiná-los a guardar todas as coisas. A missão da igreja é combater o movimento woke na cabeça de muitos. E se consomem com isso. E, na verdade, o movimento woke é algo que veio e que vai sumir já, como todos os outros movimentos vêm e vão, e são simplesmente novas formas de se rebelar contra a verdade do Senhor. Novas formas que imitam formas antigas, mas sempre são maneiras de tentar negar a verdade de Deus. Elas necessariamente acabam se provando falsas. O modernismo se provou falso, deu origem ao pós-modernismo. O movimento woke é, de certa forma, uma consequência da pós-modernidade, com sua diversidade, enfim. Acho que a gente tem que focar em conhecer a palavra de Deus e entender como que a palavra de Deus oferece as respostas às perguntas que os movimentos estão fazendo. Porque se as pessoas estão indo nessas direções, é porque tem coisas que as incomodam sobre quem elas são, sobre como o mundo funciona, sobre como o mundo deveria ser. É muito interessante. Eclesiastes fala sobre o fato de que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, o homem olha para a realidade e ele sabe que não é do jeito que devia ser. Ele sabe que esse mundo não é o que devia ser. Você não vai encontrar ninguém na cidade aí que vai falar assim, não, o mundo é perfeito, não tem como melhorar. Todo mundo vai dar uma razão ou outra. Alguns vão falar de política, outros de falar mal da religião, outros é falta de educação, outro o patriarcado, seja o que for a culpa que vão colocar. Mas você não encontra ninguém que vai dizer o mundo é ótimo e perfeito, João. Por quê? Porque o homem tem eternidade no seu coração. Então, o movimento woke é uma tentativa de tentar resolver um mundo que, aos olhos de muitos, não é o que devia ser, mas, obviamente, não é uma solução correta. É uma solução que, no nosso entendimento, cria mais problemas do que resolve e traz consequências bem, bem ruins. Mas isso não é mais fácil eu botar o dedo no outro e falar o problema está aí, do que entender que parte daquele problema surge pela minha ineficácia. Sim. Por exemplo, quando acho que é Romano que fala que a natureza geme ansiando pela redenção do homem. Sim. Eu entendo, me corrija se eu estiver errado, que, por exemplo, ecologia deveria ser um assunto que deveria estar na cabeça dos cristãos. Com certeza. E aí a gente reclama porque as pessoas começam a abraçar a árvore. Exato. Você vê, tem vários desses assuntos que deveriam ser pautas, para usar o termo da moda aí, né? O pessoal começou a falar em pauta e não parou mais, né? Mas que deveriam ser temas que nós cristãos estamos encabeçando e da forma bíblica. Então, por exemplo, o cuidado para com a criação. Esse é um tema bíblico. Essa é a primeira ordem que Adão recebeu. E esse tema atravessa toda a Escritura, como você mencionou, Romanos, a redenção, a criação aguarda a redenção. Paulo fala sobre isso, Isaías, das suas profecias, fala sobre a humanidade restaurada e a criação restaurada e vivendo em harmonia. Então, sim, nós temos uma resposta a esse assunto. Como o mundo não tem respostas, ele inventa. E as suas invenções são idólatras, então você acaba divinizando a criação e coisas assim. Mas não só esse assunto, por exemplo, o assunto que é um outro tópico quente, a questão do racismo. Nós cristãos temos a melhor resposta, a melhor solução para esse problema, que é a criação de Deus sendo diversa. Deus intencionalmente faz uma humanidade bem diversa em termos de etnias, é uma só raça humana, mas são várias etnias, e Deus é glorificado nessa diversidade. Então, o cristão ele é alguém que entende, pela Escritura, que Deus se alegra em ter feito gente de muito jeito diferente. A gente devia se alegrar também. E nós temos também a solução, que a solução é a cruz de Cristo, em quem não há mais nem grego, nem judeu, nem escravo, nem cita, e nós buscamos a redenção e a reconciliação. E você vê, o Apocalipse mostra a cena do trono de Deus e gente de lá, de todas as tribos, línguas e nações. E eles não estão da mesma cor, estão todos, cada um da sua cor, cada um do seu jeito, diante do trono de Deus. Então deveria ser um tópico que nós, temos respostas para isso. Mas a gente permite que um grupo ou outro grupo sequestre o assunto e a gente acha que não deve tratar do assunto porque esse grupo está tratando. E a gente acaba sendo tolo em não trazer as respostas bíblicas. Eu vou só fazer um parênteses, porque é inevitável e eu tenho que expressar isso. A importância de realmente fazer discípulos, porque eu me lembro, 41 anos atrás, quando eu me converti, essas perguntas já estavam na minha cabeça. Porque eu era super envolvido com arte, com cultura. Claro, eu falei, bom, já que o Evangelho tem resposta para isso, então, pastor Vadislau Martins Gomes. Responda. E ele Sempre pacientemente, com a sabedoria, me respondia tudo isso.
E tem hora que fala assim, Lau, sai da minha cabeça, esse corpo não te pertence. Ele alugou um triplex na sua cabeça, né? Lá tá aí o tempo todo. Eu vi em um dos seus livros que você, acho que nesse mesmo, que você faz menção ao Lau, ao Davi. Olha, em vários dos livros eu menciono. Né? Sim, ele foi muito importante na sua vida também. Sim, com certeza. Lau é... Ele começa que ele é parente, ele é primo da minha mãe, né? Então já tem aí uma proximidade. E quando eu crescia, já lembrava dele como tio Lau, né? Era o primo da minha mãe. Então a gente, criança, eu brincava com os filhos dele, um pouco mais velhos, né? O Dani alguns anos mais velho, acho que 5 ou 6. Aí Débora e Davi um pouco mais. Mas sempre tivemos essa proximidade familiar, essa relação daquele tio super legal e sensacional. Porque o Lau, você sabe, né? Ele é aquela figura que ele tem um telescópio. Então eu lembro em 1986, né? Quando o cometa Halley passou. Eles moravam aqui em Brasília, eles levaram a gente para algum lugar aí, acho que é onde depois o refúgio foi formado, para a gente tentar ver o cometa Halley com telescópio. Então, assim, sempre foi esse tio sensacional, cheio de conversas, ideias e coisas maravilhosas. E da minha formação ministerial também. Quando começou o interesse de me tornar pastor, de, quem sabe, seguir pelo caminho da vocação ministerial, ele foi a primeira pessoa com quem eu conversei. Na época eles moravam em Brasília ainda, foi lá na chácara, a gente conversou sobre isso, ele me ensinou sobre o assunto, me ajudou a discernir essa questão, a pensar biblicamente, a olhar o próprio coração com honestidade. E certamente, quando toda a minha linha ministerial é enormemente influenciada por ele, né? As ênfases que aprendi dele, não só dele, mas também dele. Não, e essa importância que quando você deu como resposta, que eu achei, espero que vai virar um corte, a resposta a essas agendas do dia a dia, fazer discípulos. O Lau é um bom exemplo de uma pessoa que fez muitos discípulos. E esses discípulos multiplicaram. Tem um monte de gente pelo país afora aí que tem essa experiência que você teve, que eu tive, de simplesmente sentar aos pés dele, tomando um cafezinho e perguntar sobre assuntos mais variados, indo de criação, epistemologia, passando o assunto que quisesse. Ele tem uma resposta bíblica, é muito legal. Muito demais. Eu tenho uma... Não, e indiretamente se multiplica também, né? Porque assim, todo mundo que aprender de mim, indiretamente estava aprendendo dele. E assim a gente vai, né? Sim. E é um efeito cascata. Porque é incalculável o benefício disso. Os meus pastores favoritos para ouvir são, não necessariamente em ordem de importância, mas é Reverendo Emílio, Reverendo Mateus, Reverendo Augusto Nicodemos. Quando eu estou sem sono, e é frequente, podcast. Vamos ouvir sermão, vamos ouvir. Vamos ouvir esse povo. E é maravilhoso, mas o que me faz gostar mais desses pastores que eu falei é que, Emílio, eu termino de ouvir você, termino de ouvir o Lau, termino de ouvir o Nicodemos, o Mateus, eu não fico com vontade de ser vocês. Eu fico com vontade de ser igual a Jesus. Que legal. E alguns outros pregam tão bem que falam assim, cara, gostaria de ter a eloquência desse cara, gostaria de ser isso, aquilo. Mas não, vocês, eu termino assim, cara, eu quero ser igual a Jesus. Cara, eu acho fico feliz com isso. Eu acho que deve ser esse o... Sim, cara, porque a nossa tarefa não é diferente da de João Batista, de apontar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que a gente deve fazer. A gente está aqui, nós não somos dignos de desatar a sandália do pé dele. A gente só aponta para ele e fala, ali, ó, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é maravilhoso. É isso mesmo. Mas nós estamos num mundo moderno, em que a gente busca alternativas e formas de poder compreender melhor a Deus. E aí eu fui falar com o nosso amigo mais sábio que tem hoje, que chama-se ChatGPT. E aí eu fiz uma pergunta aqui para o ChatGPT. Lá vem a encrenca. ChatGPT, sou católico, estou com dor de cabeça, faça uma oração por mim. Será? Você não vai negar fogo agora, claro. Ó, em nome do Pai, e ele põe os elementos, olha, Espírito Santo, Maria, ele põe os elementos do católico. Certo. Se eu pegar a mesma pergunta, aqui, vamos amigos, ajuda, sou pentecostal. Gosta de arrumar encrenca, irmão. Faça oração por mim. João tá pedindo oração pro ChatGPT. Já muda a oração. Eu te louvo, tua bondade. Eu clamo pela tua cura. Repreendemos em nome de Jesus. Ele pôs elementos. E também... Porque ele entendeu da base de dados, digamos, que ele tem de teologia ou pregações pentecostais, né? E a coisa da mesma maneira. Se eu for,
reformado. Na oração, eu já fiz essa pergunta, estou botando aqui de forma didática. Aham. No caso, ele clama pela soberania de Deus. É diferente. Mas o que eu escutei semana passada, Emílio, tem pastores que estão criando robôs e programas e sites em que você chega lá e fala assim, pastor, você pode orar por mim? Quem responde é uma máquina. Responde o botzinho. Deus ouve essa oração? Essa é uma boa pergunta. Não, eu creio que Deus ouve a oração das suas criaturas, não das nossas criaturas, das dele. O robozinho é a criação nossa. Deus sabe o que o robozinho está fazendo e Deus ouve quem pede a ajuda, mas a oração não é um simples, ei, faz um negócio aqui por mim. Oração, eu acho que esse entendimento de oração já começa errado, né? Oração é termos comunhão com Deus. É um momento de comunhão de pai e filhos. Então, eu tô abrindo mão disso, de eu chegar em Deus, e tô pedindo para alguém fazer isso por mim. Uma das grandes coisas da nossa linha reformada é justamente o fato de que nós não precisamos de intermediários, né? De que por meio de Cristo a gente tem acesso ao trono da graça. Mas e pastores que pegam assim o sermão todo do reverendo Emílio, copia e cola, fala assim, vou pregar para vocês, irmãos. Eu acho lamentável, né? Eu creio que é um mau entendimento do que é a pregação. A pregação é um esforço que eu, como ministro da palavra, produzo a partir da minha vivência em oração e estudo com o Senhor acerca de uma passagem da Bíblia. Eu vou explicar e aplicar a palavra de Deus. É claro que eu posso ter ajudas, como, por exemplo, um comentarista, um outro pastor, eu posso ouvir um sermão de alguém que já pregou. Mas eu entregar algo que não fui eu que fiz é um estelionatozinho, digamos assim. A minha igreja precisa da minha mensagem. Eu preciso confiar que Deus me colocou para ser pastor dessa comunidade local e que Deus quer que a minha vivência, a minha história, minhas ênfases, minha personalidade sejam o refratário pelo qual a sua mensagem vai passar. A sua palavra vai chegar em mim e vai ser rebatida através da minha personalidade para o coração dos meus ouvintes. Se eu estou trazendo o sermão de outra pessoa, eu estou roubando-os disso, de ouvirem uma mensagem do mensageiro que Deus escolheu para elas. Pode até ser uma mensagem melhor, mas não foi a do mensageiro que Deus escolheu para elas e colocou sobre eles. E eu, como pregador, eu estou me furtando da maravilhosa experiência que é preparar um sermão, que é uma das melhores coisas para a minha vida espiritual. É o debruçar-me com o texto bíblico, é o ser humilhado pelo texto bíblico, ser surrado pelo texto bíblico, ser curado pelo texto bíblico. Então, assim, toda semana eu tenho o privilégio, não é só o dever, eu tenho o privilégio de sentar com o texto bíblico e preparar, a partir dele, uma mensagem para as ovelhas que Deus confiou nas minhas mãos. Por que eu vou terceirizar isso? Entregar para outra pessoa fazer, seja uma outra pessoa eletrônica ou uma pessoa, ou sei lá, às vezes tem gente aí que talvez você possa pagar, ele faz o sermão para você ou vende para você. Para que fazer isso? Ah, porque vai ser um sermão melhor. Cara, você está perdendo o ponto. Não é uma questão de qual vai ser melhor. Sim. Tem que ser o seu. É o seu para ele. Tem muitas e muitas coisas que você poderia... Ou então pensa, por exemplo, assim, minha filha está querendo ir passear no parque de diversões. Em vez de eu ir com a minha filha, eu vou pagar um passeador de parque de diversões profissionais, que ele é muito melhor do que eu. Ele vai em todos os brinquedos, ele é bom, ele compra pipoca, ele diverte a criança, ele faz isso que é uma maravilha. Não. Minha filha quer ir comigo. Ela não quer simplesmente ir ao parque com um passeador profissional, ela quer ir comigo, quer ir com o papai. E eu, papai, vou perder a oportunidade de ir com ela? Mas seria uma experiência mais superior? Não seria. Seria uma experiência um tanto fake. Quando eu fui frequentar a igreja presbiteriana CMA, eu caí numa coisa que eu não sabia que existia. Não é que não sabia que existia, eu sabia que existia, mas não era comum para mim até então. Que era sermão expositivo. Por que nós, reformados, preferimos sermão expositivo ao temático? Perfeito, é uma ótima pergunta. E essa é uma tradição bem reformada mesmo. O pessoal, não é que só nós pregamos expositivamente, mas a tradição reformada é uma de pregação expositiva sequencial. Né? E isso, o marco inicial da reforma suíça, o da reforma alemã todo mundo sabe, né? Que é Lutero pregando as teses na porta do castelo. Mas a reforma suíça, ela começa em Zurique, quando Zwinglio decide que não vai mais pregar usando o lecionário católico e vai começar a expor o Evangelho de Mateus, sequencialmente, a partir do primeiro capítulo, do primeiro versículo. E ele começa a pregar assim. E o nosso entendimento reformado é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e ouvi-la em seu contexto.
ouvi-la em sua sequência e conhecer todo o conselho de Deus. Então a pregação expositiva, ela é a convicção de que o melhor que eu posso fazer pelo meu povo é simplesmente deixar Deus falar através de mim. E a forma que isso acontece mais obviamente é por meio de simplesmente abrir o texto bíblico e explicar o que está lá. E por isso a pregação expositiva, ela expõe, ela explica, ela abre, ela desembrulha, é uma outra expressão que alguns usam. Você desembrulha aquele texto, aquele salmo, aquela profecia, seja o que for que você está usando, você desembrulha isso. E a gente gosta em particular da exposição sequencial, não é obrigatório ser assim, mas na Semear a gente faz, na Redenção também é feito assim, né? Na igreja que você é membro hoje, também faz pregação expositiva sequencial. Porque a gente também entende que é a melhor forma de você trazer o senso de um livro. Em vez de hoje, do nada, vamos para Efésios 3. Semana que vem, do nada, vamos para 1 Coríntios 12. Na outra semana, vamos para Tiago 1. Você fica saltando? Não, vamos ver Tiago 1 e depois ver o 2, porque o 2 está construído sobre o 1, e o 3 sobre o 2, e o 4 sobre o 3, e assim a gente vai. E isso traz um melhor senso da palavra de Deus para o povo. Eu confesso que quando eu comecei a ver isso, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Por quê? Porque na minha cabeça, até então era assim, o pastor sabe as necessidades da igreja, então ele sempre vai pregar em função das necessidades da igreja. Ledo engano, porque mesmo estudando sequencialmente, é incrível como as coisas acontecem. Sim, como parece que Deus direciona de forma que os temas que a gente está tratando na pregação são os temas da vida da igreja. E sim, é um ledo engano achar, primeiro, que o pastor sabe as necessidades das ovelhas. A gente sabe um pouco, mas num rebanho de 300, 400 pessoas, você tem muita gente vivendo coisas muito diferentes. As necessidades são sempre, ao mesmo tempo que as mesmas, pessoas precisam ser encorajadas, precisam ser repreendidas, precisam ser animadas, precisam ser instruídas. Essas são as necessidades do povo sempre. Os específicos mudam, mas mudam tanto que se eu for ficar correndo atrás de qual é a necessidade específica de cada pessoa, primeiro, vai parecer aquele sermão, recado, né? Tá falando de divórcio porque tá subindo o número de divórcios. Tá falando de ter filhos porque o pessoal tá enrolando com isso. Fica sempre aquela coisa reativa de eu correndo atrás do prejuízo, em vez de a pregação ser mais formativa. Eu entendo o seguinte, a pregação é formativa, mais formativa, e o aconselhamento é esse aspecto mais reativo. Isso são as duas facetas do ministério da palavra. No púlpito, eu estou formando as pessoas em todo o conselho de Deus. Eu estou ensinando tudo que Deus ensina na sua palavra, aos poucos. E no aconselhamento é uma oportunidade onde eu tenho de lidar com necessidades mais urgentes, pontuais, que as pessoas trazem. Um problema familiar, um problema no emprego, uma questão de consciência, ou uma idolatria, alguma coisa assim, que a pessoa me traz e a gente lida no aconselhamento. Então, assim, eles se complementam. Deixa eu ver aí, pode ser que eu morra hoje. Aqui. Tá. Página 38. Vou colocar em cima. Vai usar meu livro contra mim, cara? Sim. Eita. Não, porque quando você fala dessa série de problemas que são comuns, não só na igreja, mas em qualquer lugar, você está falando daquilo que você explicita no Vale da Sombra da Morte. Derivações da queda do homem. Da queda. E aqui você fala que o mal só pode ser vencido com o bem. De outra forma, o vencedor seguirá sendo o mal. Isso. Fala um pouco mais sobre isso. Sim. Paulo fala, né, sobre não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Porque assim, muitas vezes a gente pensa da seguinte maneira. Me maltrataram. A solução é eu maltratar de volta. Tá, mas aí você ganhou, mas quem ganhou foi o seu mal, foi o seu maltrato. Ou eu vou vencer mentira com mentira. Estão mentindo a meu respeito lá no trabalho. Vou inventar uma mentira acerca de quem está mentindo a meu respeito. Você pode até ter saído por cima, mas quem saiu por cima, na verdade, foi o mal. Foi a mentira, foi a falsidade, foi alguma coisa que não é boa. Então, a solução do Senhor sempre foi a de vençam o mal com o bem. E o próprio Senhor fez isso na cruz do Calvário. A forma de ele vencer o pecado e a morte e o diabo foi por meio do bem de oferecer em amor o seu próprio filho. E ele fez isso. E assim, ele assumiu o custo que era nosso. Mas assim, a gente é cheio de ocasiões na vida em que a gente vai ter que escolher. Eu vou retalhar com o mal, ou eu vou confiar a Deus o juízo e vou fazer o bem. A Bíblia ensina coisas como se o teu inimigo te pedir um copo d'água, dá um copo d'água para ele. E não é para cuspir dentro, não. Só dá um copo d'água, sabe? Não sem armadilhas. Sem uma gotinha de ácido clorídrico dentro, assim, só para doer a língua um pouquinho. Não, faço bem. E é interessante porque daí a justificativa é essa, porque até o Senhor faz isso por vocês. Deus fez o bem para nós enquanto nós éramos seus inimigos, entregando seu filho por nós. Hoje nós somos amigos de Deus pelo Evangelho, mas antes éramos inimigos quando ele agiu em nosso favor. Nesse livro há um casal em crise
em que ambos tinham a expectativa de resolver um problema. Um queria salvar o mundo, outro queria ficar rico, algo do gênero. E eles descobrem que eles podiam fazer algo implantando música no DNA, das playlists de música. Música ou embriolização. De onde você tirou isso, cara? Essas coisas que a gente pensa quando tá tomando banho, eu acho. Ou quando tá sofrendo na Smart Fit lá na bicicleta, suando que nem um louco. Eu acho que foi pensando em como música nos influencia, né? Você é um artista musical, você é um artista de muitas formas, né? A minha arte se resume à escrita, a sua é multifacetada. E você sabe que a música é tremendamente impactante para o coração, né? Quem nunca passou pela experiência de começar a cantarolar um negócio e fala, cara, de onde veio isso? Por que eu lembrei dessa música? Ou uma música que você aprendeu não sabe onde, mas que você fala assim, não acredito que eu tô cantando essa tragédia, por que eu aprendi esse negócio? Eu não queria ter aprendido esse negócio. Mas aí eu fiquei pensando em como seria interessante se a ciência, claro, é a ficção científica da coisa, se a ciência fosse capaz de instaurar no própria fonte de informação do coração humano algo musical, algo... Porque do mesmo jeito que a gente usa músicas para se encorajar, eu acho que tem muita gente que assim, não, quando eu tô precisando de coragem para fazer alguma coisa, essa é a minha playlist. Ou tem muita gente que tem a playlist de música de academia. Tô precisando puxar ferro aqui, essa é a música. Ou a gente usa músicas para nos acalmar. Então a nossa personalidade ela é tão misturada com a música que eu pensei na obra de ficção, quem sabe não desse jeito de você direcionar como seu filho vai ser por meio de misturar a informação musical na sua própria composição do seu ser. Claro, é um negócio eticamente complicado, né? Eu quero que meu filho seja mais agitado, eu quero que meu filho seja mais assim, eu quero que meu filho seja romântico, eu quero que meu filho seja... Mas é eticamente presente, né? Porque hoje tenta moldar, você vai estudar inglês, francês, alemão, por que você vai fazer isso? Como Exato, assim? você bota o menino desde cedo para... Você direciona, todos nós direcionamos de alguma maneira nossos filhos na educação, no tipo de escola, no tipo de educação que a gente dá. Deixa eu ver o Então Severão, por favor. Então, Severão, tá aqui. Tá aqui. Ele fala que esse eu gostei de todos, cara. Não, nessa questão de música, que tá Aliás, presente tem algo sobre esses livros a contar depois, tá? Hã? Tá para sair um volume único com todos. Ah, é? É. Legal. Deve sair agora no meio do ano, a editora Trinitas, estamos reunindo todos, estamos terminando o trabalho em um novo projeto gráfico. Vão entrar todos esses, mas além desses vão entrar acho que 7 ou 8 histórias novas. Que legal. Que não estão aqui. E que vão entrar lá nesse livro novo. Oba. Inclusive vários com personagens desses livros que reaparecem em novas histórias e tal. Pô, muito legal, Emílio. Música é uma coisa muito presente para você. Sim. Eu ia botar aqui, eu falei, não vou expor Emílio não, porque tem foto de você tocando guitarra. Eita! Lá nos Estados Unidos. Mas aquela guitarrinha de Hero Quest, né? A gente fazia o Beatles Guitar Hero. Guitar Hero. Cara, eu arrasava naquilo, cara. Eu sei. Você fez solos naquele dia que marcaram toda a minha vida. Marcaram. Você nunca se recuperou daquilo. Tem sequelas até hoje. Eu tenho foto nisso. Mas eu vejo que música, eu fiquei surpreso com o seu conhecimento musical. Cara, que legal. Como é que Emílio conheceu música? Porque na minha cabeça, Emílio sempre foi um intelectual, aquele cara focado na teologia, na filosofia. Esse é o meu fake. Mas esse Emílio que tanto aprecia música, que cita de Adoniran Barbosa, Guns N' Roses, e você foi no show de cover do Guns N' Roses? Eu fui no show do Guns mesmo, em São Paulo. Não do cover. Ah, é? Do Guns mesmo. Assim é verdade, você cita também. Mas quando a gente vai na igreja presbiteriana da CMA, onde o Emílio é pastor, não há essa ênfase tão grande na música como tem. É tão comum em tudo que é igreja hoje no mundo. Sim. Por que não? Cara, eu não sei. Primeiro que não sou só eu que pauto a linha litúrgica da igreja, né? O conselho como um todo. Eu acho que nosso conselho ele tem a gente tem uma certa diversidade musical. A gente usa hinos, a gente usa cânticos mais contemporâneos, mas de fato a gente não tem uma grande ênfase na produção musical, se você quiser usar essa expressão. A gente tende a manter as coisas mais simples um pouco do que, por exemplo, a Redenção faz. Mas a gente não é averso à qualidade musical, ao uso de instrumentos. A gente temos hoje algumas equipes bem boas, tem vários instrumentistas bem bons de todas as áreas e estão buscando crescer nisso aí também. Não, deixa eu melhorar a minha colocação, porque pode parecer que não gostei do que eu vi. É porque é muito comum hoje você vai na igreja e fala assim, olha, como eu vi a menina, eu mudei de igreja porque nessa igreja tem palavra e música. É meia hora de música, meia hora de palavra. Sim. Eu falei, então a música passou a ser um elemento tão importante quanto a palavra para você. E a Bíblia não dá, ou dá essa ênfase? Não, eu creio que a Bíblia dá ênfase na pregação. Nossa ênfase em termos de o nosso culto, como você conhece, ele leva 1 hora mais ou menos. Quando tem Santa Ceia, 1h15. E desse tempo, 40 minutos são de pregação. Além disso, tem 3 músicas, orações e leituras. Então
Então a gente tem aí 3 leituras, 3 orações, 3 músicas, mais ou menos, e 40 minutos de pregação, isso dá 1 hora. Então a gente entende que a ênfase sempre foi na palavra, essa é a ênfase protestante. E por isso a gente não tem um período grande de música, assim, muitas igrejas têm, né? Vão ter o período de cânticos, aí 30, 40 minutos, às vezes até mais, de músicas e tal. A gente realmente enfatiza mais o tempo na palavra. A gente escolhe as músicas de forma que elas apoiem a pregação, inclusive. Hoje mesmo eu mandei a liturgia de domingo para o pessoal, o André, que escolhe as músicas comigo, ele traz sugestões, ele fala que tal a gente botar essa, combina bem com esse tema aqui que o texto traz. Então a ideia é que a música e as leituras e tudo contribuam para a exaltação da palavra de Deus apontando para Cristo. Legal. Nesse livro eu descobri uma coisa que você, como todo jovem, tinha vontade tremenda de namorar. Eu não sei se foi nesse que você fala que deu um beijo aos 12 anos. Não. Não. Não confunda meus personagens comigo também, tá? Nem tudo que eles viveram eu vivi, não, tá? Sim, mas enfim, É ficção. Nós tínhamos uma vontade tremenda de namorar, aos 12 anos de idade. Natural em toda a sociedade. Hoje, menino de 12 anos de idade, você nem está falando mais de namorar. Qual a idade que um jovem pode começar a namorar? Eita, que pergunta difícil. Olha, botar um número é muito difícil, né? Eu acho que... Eu estabeleci 15 anos, não sei porquê. 15 me parece um número... Mas eu não sei porquê. Médio aí. Mas ele depende muito da maturidade de cada um, né? Você vê, por exemplo, lá a minha filha está com 11 anos. E na escola dela tem muita gente de 11, 12 anos. Na sala dela, né, tem sempre essa variedade um pouquinho. E tem alguns que são totalmente crianções e tem outros que são adolescentes. E é o mesmo número. Mas por várias razões, algumas físicas, fisiológicas, outras culturais ou da cultura familiar, avançam mais rápido nisso ou naquilo. Eu acho muito difícil botar uma idade. Eu acho que mais importante é que o jovem, o adolescente, entenda o que é o namoro, porque o nosso mundo tem uma visão muito recreativa de namoro. Namoro é para dar uns beijinhos, namoro é para ter um contato físico gostoso. Né? E não tem nenhuma visão bíblica de que um namoro é uma aproximação de um homem e uma mulher que podem vir a levar a um pacto de casamento. Então, acho que o problema maior está aí, muito mais do que qual é a idade certa. E, obviamente, meninos de 13, 14 anos, na nossa cultura, não vão estar pensando em casamento. Em outras culturas estão. Inclusive, nos tempos bíblicos, moças casavam com 15, 16 anos. Então, assim, vou dizer assim, não só pode namorar com 18, depende da cultura. Na Bíblia, com 18 já estavam casadas e tendo filhos, sabe? Maria, por exemplo, provavelmente já tinha cidade, foi ter Jesus na cidade, o que a gente chamaria de adolescente, né? Sim. Então, assim, não dá para biblicamente botar uma idade, mas dá para a gente falar em maturidade, em entendimento do que é o compromisso com o corpo e o respeito mútuo e a aliança. Nesse livro, Emílio, você logo no início cita um pastor que era importante para você, da igreja que você frequentava, e você fala que anos depois você encontrou com esse mesmo pastor e ele já não era mais pastor. Eu não sei exatamente o que levou ele àquela situação, mas hoje é muito comum pastores que já não querem mais ser pastores, mas se consideram cristãos. E jovens que já não querem mais frequentar a igreja porque acham que são cristãos suficientes para não frequentar a igreja. Chama-se desigrejado. Desigrejado. Como você vê esse fenômeno mais ou menos moderno? Sim. Olha, eu vejo com grande preocupação. O movimento desigrejado, eu acho que ele é bem uma questão pós-moderna. É algo que surgiu por essa individualidade, por essa privatização da religião. O mundo pós-moderno vem dizer pra gente que você pode ter qualquer religião que você quiser, desde que você mantenha isso privativo. Inclusive, um dos incômodos da esfera pública com nós cristãos é o fato de que a gente insiste em falar a respeito, a gente não mantém quieto, né? A gente evangeliza, a gente fala, a gente traz para a esfera pública o tempo todo. Sendo que religiões mantidas no privado não são problemas para o nosso tempo. E eu creio que essa forma de pensar passou para muita gente também, inclusive para verdadeiros cristãos, que começam a tratar o meu relacionamento com Deus como sendo eu e Deus. Sendo que a Bíblia sempre trata, as figuras que a Bíblia trata da gente, dos crentes, são sempre coletivas. Nós somos uma pedra numa edificação. Nós somos um membro num corpo. Nós somos um ramo numa planta. A Bíblia nunca trata com a gente individualmente assim. Claro, tem o aspecto Deus e você, mas nós somos inseridos em algo. O cristão é alguém que foi inserido em algo, numa igreja, num corpo e tal. Então, o cristão que decide andar só ele e Deus, ele pode não estar percebendo isso, mas ele está sendo extremamente arrogante. Porque Deus diz para ele que ele precisa dos irmãos, os mais velhos e experientes, para ajudá-lo a não andar ruim, a não andar em caminhos ruins. Ele precisa servir os mais novos com seus dons e talentos, e os outros.
A Bíblia diz em Efésios que a forma que eu cresço é por meio de exercitar os dons em servir os meus irmãos. Então, assim, o crente que opta por ficar só ele, Deus e a sua Bíblia, ele está optando por uma vida cristã inferior. Eu não estou dizendo que ele necessariamente é um descrente, mas ele está optando por uma vida em que ele vai demorar muito mais para crescer, em que ele não vai desfrutar da alegria que é servir e ser servido, em que ele vai estar muito mais exposto aos perigos, porque ele não tem essa ideia da supervisão, daqueles que zelam, que velam pela sua alma, os seus guias, aqueles que Deus colocou para cuidar de você e para te ajudar a não fazer tanta bobagem. Então, assim, é uma posição bem arrogante. Eu ando bem sozinho, só eu e Deus. E Deus dizendo assim, você não anda bem sozinho, você precisa do grupo. Não, e o que é muito comum quando você vai conversar com essas pessoas, não todos, obviamente, seja franco, mas muitos, não apenas eles julgam que aquilo que eles estão fazendo é correto, como todos os demais estão errados. Ainda tem esse aspecto. Eu vou dizer que vocês que estão na igreja, vocês estão aí presos no sistema ou qualquer coisa assim. Sendo que, cara, a igreja é uma das melhores partes desse mundo. Com todos os seus erros e problemas, ela é a noiva de Cristo. Ela é aquilo que Cristo está fazendo preparando para o novo mundo, né? Nós somos uma prévia da nova criação, ainda com todos os nossos erros. Mas lá você vê a ação do Espírito, o cuidado de Deus e tantas outras coisas. Que bom, eu estava procurando Frank City. Tá aqui embaixo. Estava escondido. No Frank City, que nome. Você aborda a questão de... Quando eu falo aborda, parece que ele está falando claramente sobre o tema. Não, isso está dentro. Está entranhado ali. Está dentro, está entranhado. E eu acho isso muito legal. Como você consegue inserir temas muito complexos em contos simples. Obrigado. Mas você fala do Frankenstein. De você tentar recriar o ser humano. Sim. E você fala que o ser humano, ele qualquer imitação que a gente tenta fazer de nós mesmos, sai monstruoso. Sai monstruoso, sai mesmo. Sai monstruoso. Sempre sai. Seja um chat GPT ou o que for. Veja, nós não somos capazes de criar algo igual a nós. Nós somos seres criativos, isso é parte de sermos imagem de Deus. Deus nos dotou desse impulso criativo. É por isso que a gente é criativo artisticamente, cientificamente, ludicamente. A gente inventa brincadeira, a gente inventa piada, a gente inventa apelido. Nós somos seres que têm essa explosão criativa dentro de nós. Mas nós não somos capazes de chegar no mesmo ponto que o Criador foi capaz. E eu acho que Frankenstein, que é por muitos reconhecido como a primeira obra de ficção científica da história, é justamente mostrar isso, que quando a gente tenta tomar as prerrogativas do Criador, a gente acaba criando distorções. Para começar, porque nós somos caídos e a gente não entende o nosso próprio coração. Nós não entendemos o que nós somos para fazer outro igual de nós. A gente não entende as profundezas de nosso ser. Eu lembro muito de Paulo falando assim, não compreendo o meu próprio modo de agir. Há mistérios dentro do meu coração que nem eu entendo. Eu não sou capaz de criar um outro Emílio, porque eu não entendo nem esse aqui. Quanto mais fazer um próximo. É claro, eu crio meus personagens, né? Que são pessoas de papel, pessoas de bytes e não de realidade. A gente cria personagens, eu gosto de criar meus personagens. Alguns têm um pouquinho de mim, outros não têm nada de mim, outros têm muito de mim. Os personagens, a gente vai dando vida a eles. Mas eles, claro, são pessoas unidimensionais, ou os mais complexos ainda são fictícios, né? Dia desse, eu e o Matheus, a gente estava brincando, pensando o que é o homem. Se eu tirar um braço, eu continuo sendo homem? Sim. Se eu tirar duas pernas, não. Se aí começa a virar Joseph Klimber. Não desiste. Não. Vou ir longe agora, hein? Joseph Klimber. Os melhores do mundo. Mas hoje nós estamos falando de tentativas humanas de que não só de resolver problemas de uma falta de perna, aquilo, mas de não morrer. Então, mas eu te pergunto, o que é um homem? É o João Inácio com todos os braços ou o João Inácio sem os braços e as pernas continua sendo um homem? O que é um homem? O homem é esse ser feito à imagem e semelhança de Deus, que é composto de uma parte material e outra imaterial, corpo e alma. A gente chama de corpo e alma. O quanto do corpo dá para cortar e continuar sendo corpo, eu não sei. Sim. Mas enquanto continua sendo vivo, continua sendo um homem, continua sendo um ser humano. E essa é uma das razões pelas quais a gente afirma o valor de toda a vida, inclusive com as deficiências mentais ou físicas mais severas. E a gente fala, essa é a imagem de Deus, essa pessoa é a imagem de Deus. Ela não consegue se comunicar, ela nem entende o que se passa, ela tem uma vida extremamente reduzida, mas é a imagem de Deus, é um homem, é um ser humano, é parte do que Deus fez. E todos nós, lembrando da queda, né, voltando a outro assunto, todos nós somos menos do que fomos criados para ser. Você nunca conheceu um ser humano normal.
Todos nós somos seres humanos caídos, arruinados. Continua sendo maravilhoso, de muitas formas. Continua sendo. Intelectualmente, emocionalmente, artisticamente. A gente continua sendo uma coisa maravilhosa. Mas a gente não tem o parâmetro do que era antes. A gente nunca viu um humano perfeito. O último que andou subiu aos céus uns 2000 anos atrás, mas ele vai voltar. Eu lembro que uma vez, num dos seus sermões, você falou uma coisa que eu sempre cito. Você falou assim, olha, a humanidade está dividida em... Se fosse o Bang Bang, os bandidos, toda a humanidade, e o mocinho. É isso mesmo, não tem E o mocinho. Não tem nenhum que preste. A Bíblia é bem clara nisso, de que toda a humanidade, e claro, quando a gente fala isso, a gente tem uma caricatura que a gente está dizendo, você está dizendo que todo mundo é serial killer, então não estou dizendo isso. Porque existe algo que se chama graça comum de Deus, que a Bíblia ensina essa doutrina, que Deus refreia o mal. Deus não deixa que ninguém seja tão perverso quanto poderia ser. Deus refreia o nosso coração de várias formas. Uma delas, inclusive, é limitando o tamanho da nossa vida. A Bíblia diz isso lá na época do dilúvio, quando Deus diz que eu vou limitar o tempo de vida do homem para que sua maldade não se multiplique. Então, Deus está refreando a humanidade. Mas o que a Bíblia ensina é que o homem deixado em seu próprio caminho, sem freios da parte de Deus, ele vai se degenerar cada vez mais. Ele nunca vai querer servir e agradar a Deus. Ele vai servir a falsos deuses, ele vai fugir de Deus. Mas como fica a complementariedade do homem e mulher no relacionamento? De Mafra e Lancelot. Mafra e Lancelot. É um casal que se conheceu, eu gostei da sua metáfora, esse que se conhece no aeroporto, né? Eles se conhecem no aeroporto, É um casal que se encontra e se perde em aeroporto. Em aeroporto. Todos os capítulos se passam em algum aeroporto. Em algum aeroporto. E eles se apaixonam e se desapaixonam. E a vida vai avançando. E a vida vai avançando. E ele traz algumas dimensões aqui que eu falei, não, eu tenho que perguntar para ele. Porque é um casal que vai junto para Nova Zelândia. Eles dormiram juntos? Sim. O livro não fala sobre isso. Sim. Mas não eram casados. Não eram. não, meus personagens não fazem só coisas certas, eles fazem coisas erradas também. Aliás, essa é uma boa discussão, porque tem um crescente movimento chamado ficção cristã, né? Que tem muita coisa legal saindo e tal. E alguns autores ficam meio confusos, achando que que os personagens deles têm que se comportar como se fosse o próprio Cristo, assim, ser impecáveis. E não, a gente está falando de seres humanos, a gente descreve os pecados deles também. A gente não aprova. É diferente, mas sim, eles viajaram, dormiram juntos e eles são descrentes. Não estou contando a história de um casal crente, são descrentes. Há um momento, mais para frente, em que ele fala, ele repensa se eles não deviam ter enraizado a relação deles em algo mais duradouro, porque ele percebe que eles estavam meio sem recurso para onde ir quando eles começam a ter problemas. Eles são o único recurso um do outro, eles não têm um recurso superior, por assim dizer. Mas sim, eles dormiram juntos. Não, foi muito bom, você adiantou o que eu queria comentar, porque eu vejo nos seus livros essa busca de fazer Tiago 1,17, que toda boa dádiva vem lá do alto, todo dom perfeito procede do Altíssimo, mesmo que não seja um crente. Sim. E é o que eu falei há pouco da graça comum. Deus dá qualidades e tem bons pais e boas mães e bons cidadãos que não creem no Senhor, mas pela graça comum de Deus brilham e fazem coisas maravilhosas nesse mundo. Mas você coloca aqui esse casal, porém a real medida do amor se vê melhor em um dia em que há frustração e desentendimento e mesmo uma medida de decepção. Nossa, no relacionamento homem-mulher, parece que essa palavra decepção ela é muito frequente, não? Ela é muito frequente. Inclusive, um fun fact aí, esse trechinho é o trecho mais sublinhado do livro. Quando você abre no Kindle, né, eu tenho a versão Kindle, tem uma ferramenta que ele marca as partes comumente sublinhadas pelos leitores. Inclusive me diz quantas vezes foram sublinhadas, sabe? Há tantas mil vezes e tal. E esse trecho parece que é um que marcou muito os leitores, esse que você selecionou. Que é sobre o fato de que a gente mede o amor de um casal não é tanto pelos dias maravilhosos e extraordinários em que tudo está bem, a gente está aqui no melhor restaurante do mundo e que delícia. Não, a gente mede o amor de um casal mais pelos dias em que a gente está meio frustrado um com o outro, em que as coisas não andaram que nem a gente queria, os planos foram por água abaixo, o pneu furou, o restaurante estava fechado, mas ainda assim ao amor, ao respeito, ao carinho, ao desejo de fazer o bem um pelo outro. E acho que esse mundo muitas vezes não entende que o amor é isso. Que o amor significa esse compromisso de fazer o bem nos dias maus. É uma construção, então. Ele é uma construção. Ele não depende só dos sentimentos. Sentimentos existem, claro. Mas tem dias que os sentimentos não estão lá tão cintilantes. Mas o amor persiste. E é um amor... Meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ler isso aqui. É um amor que fala...
Dois vulcões havaianos que se apaixonam, que tocam com o ukulele. Aí lá vai eu. Vai lá, Eu não acredito. Falei, eu imaginei a Marisa Monte cantando Amor, lá vai eu. Esse vem do curta da Pixar, né? Sim, Aquele curta sim, é muito sim. bonito, é muito fofinho. E é porque na história eles viram um havaiano que lembrou os do vulcão do filme, aí eles começam a brincar com isso. Mas, no fundo, quando pega assim, eu vejo, conquanto eu vejo essa sua tentativa, bela tentativa e louvável tentativa de fazer todas as coisas expressando a beleza de Deus, ah, eu achei triste. No final, me senti triste. Você ficou Esse é um triste? livro de esperança ou de tristeza? Ou há esperança no meio da tristeza? Eu acho que é das duas coisas. Eu acho que Eclesiastes é um livro que me influenciou bastante, né? O livro bíblico de Eclesiastes. Escrevi um livro sobre o livro de Eclesiastes. E eu acho que esse agridoce é a melhor palavra. Ele é uma descrição mais correta da experiência humana na Terra. Ele é cheio de dias bons, mas os mesmos dias bons são às vezes pontilhados de pequenas tristezas. Mesmo os dias maus têm vislumbres de dias melhores, ou lembranças, ou seja o que for. As melhores memórias vêm embrulhadas, parece que em arame farpado. A gente vai encostar nelas e aí um detalhezinho fura o dedo, de, mas teve aquilo, né? Então eu creio que é um livro que eu tentei ser realista quanto a essa questão agridoce num relacionamento amoroso. Tem dias bons, achei o amor da minha vida, mas o amor da minha vida também me irrita aqui só. E o amor da minha vida, às vezes, é difícil de lidar. E esse cara, o que ela ama nele, depois começa a irritá-la. E a gente é muito assim, né? Muitas vezes as coisas que a gente... É impressionante quantas das coisas das quais a gente reclama diariamente são coisas pelas quais a gente pediu a Deus. Você conversa com a pessoa assim, meu trabalho está horrível. Você vai ver o trabalho que ela passou semanas, meses pedindo a Deus. Esse meu marido me desgasta, não aguento mais esse homem. Foi o marido que ela passou meses orando a Deus. Mas esses filhos estão me dando muito trabalho, que dor de cabeça esses meninos. São os meninos que você pediu a Deus. Então, assim, até as respostas de oração da nossa vida são difíceis de lidar, porque o mundo é quebrado, o mundo é caído. Eu já questionei várias vezes a sanidade da Ranúzia. Eu falei assim, cara, como é que Será que ela questionou a sua? Não, porque eu penso assim, como é que ela consegue aturar isso daqui? Como? Eu não sei, só ela. Eu te encontro de vez em quando, já fico saturado. Imagina ela que mora contigo, cara. Tá louco. Esfirras de outro mundo. Esfirras de outro mundo, cadê o esfirras? Ele tá onde aqui? Daqui, tá na minha mão aqui, esfirras. Esse aqui é um fim de caso, né? Começa com um casalzinho de namorados que tá meio que... Tá naquele... esse negócio não tá dando certo, mas ninguém tem coragem de botar terminar. um fim. E aí eles têm uma reunião para conversar sobre isso na casa dela. E estão lá e aparecem alienígenas. Sabe? É aí que eu quero chegar. Esse é o Emílio. Emílio, hoje nos Estados Unidos é um assunto que eu gosto, porque eu adoro ficção científica. Eu ficava horas com um amigo no Rio de Janeiro quando adolescente. Ficava à noite, cara, conversando sobre disco voador. E acreditava nisso. Sim. E hoje há todo um movimento nos Estados Unidos sério, porque o governo liberou vários documentos. Você fala, bicho, o que é isso? Qual a explicação para isso aí? Tem vida fora da Terra? Cara, pode ser que tenha. Eu não E se descarto tiver? não, cara. Se tiver, vai ser sensacional descobrir sobre isso. Cara, eu acho que o Senhor, claro, a Escritura, a Escritura é geocêntrica, explicando. O objetivo de Deus ao contar a história da redenção é contar o que se passou nesse planeta, não dar um relato completo de tudo que ele fez em todos os recantos da galáxia, ou das galáxias, né? Você vê com o novo Webb, né? O novo telescópio, a gente está descobrindo tanta coisa que a gente não sabia que existia, formações de planetas e de quasares e nebulosas, esse monte de coisa sensacional que tem por aí, né? Assim, eu sei lá o que o Senhor Deus pôs para todo lado, e não sou eu que vou dizer que é impossível que ele tenha posto outros tipos de vida em outros cantos. A Bíblia não diz que tem, mas sei lá o que Deus quis fazer com isso tudo, e está contando para a gente a nossa história, não outras histórias que se passam em outros cantos. Já é tanta coisa, né? Já é tanta coisa. Mas o interessante desse casal é que desse encontro com alienígena, não com alienígena, com espaçonave, eles ficam marcados. Sim. Ela na mão e ele no braço, não é isso? Ou vice-versa? Eu não lembro agora. Cada um fica com uma Tem uma marca. marquinha, fica uma marquinha. Na minha geração, antigamente, se você deixasse uma marca na moça, você tinha que casar. Você foi o primeiro, então vai ser o único, case. E aí, se você se não casasse, dava morte um negócio como esse. Sim. Hoje, isso é tido até como piada. Um casal que teve relação sexual de casamento crente, ele tem que casar? Não, eu não creio que ele tenha que casar. E sim, é muito difundida
essa crença. Inclusive, alguns inventaram uma história de que vocês estão casados aos olhos de Deus porque fizeram sexo. Cara, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que é pecado fazer sexo fora do vínculo matrimonial. Ela não diz que você... agora é sua esposa, você não sabia, mas então só oficialize. Como se fosse algo assim, um casal de namorados transou, casaram, agora só falta registrar no cartório. Não é isso. A fornicação ela é pecado, isso é indiscutível nas escrituras. Mas ela não forma um vínculo. O casamento não é fazer sexo. O casamento é um pacto. É um pacto matrimonial, um pacto de companheirismo. A Bíblia usa esse tipo de linguajar. E sim, eu acho que há muito essa ideia de que há uma obrigação, porque já fez isso. Mas eu acho que no fundo é a gente tentar corrigir um erro com o outro. Sabe, tem muitos desses casais que eu falo assim, eu prefiro que vocês se separem e não se vejam nunca mais, sabe? Porque vocês fazem mal um pro outro. Já que fizeram isso, vamos tentar corrigir dessa forma. Não acho que seja um bom conselho bíblico, não. Vocês, sem nem se despedir, outras histórias. Tá aqui, ó. Aqui. Essa pequena historinha, Emílio, página 17, ela me deixou com um nó na garganta. De um homem que vai... A estrada tinha um atalho que o levaria até a ponte sobre o rio Saudade. Esse rio de nome absurdo que ele escolheu para si mesmo. Uma pessoa que tomou a decisão de morrer. Sim. É legítimo um cristão que, por qualquer que seja o motivo, tire a própria vida? Não creio que seja legítimo, embora seja... Eu creio que seja a experiência de alguns, infelizmente. Sei de cristãos verdadeiros que fizeram isso. Alguns até de gente que eu conheci. Mas, obviamente, creio que é pecado. Creio que o Senhor Deus é Senhor sobre a vida e a morte. E Ele não nos autoriza a tirar nenhuma vida assim, ou nem a própria. Eu não sou dono de mim mesmo. Esse é um princípio bíblico muito forte. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Cristo que me comprou com seu sangue. Então, eu ficarei nesse mundo até Ele dizer, venha. E enquanto Ele não disser isso, eu não tenho direito, mesmo que a vontade surja, mesmo que o impulso do coração seja esse. E eu quis contar uma história de uma pessoa que está indo por esse caminho e o que faz ele reconsiderar e tudo mais. Mas não é um caminho legítimo para o cristão, não. Não, mas uma vez que aconteceu, seja por uma depressão profunda, algum problema mental, a pessoa perde a salvação? O que a Bíblia fala sobre isso? Não, a pessoa não perde a salvação. Porque, primeiro, que não existe isso de perder a salvação. Salvação não é que nem a sua carteira que você esquece na mesa do restaurante ou o celular que você esquece no Uber. Salvação é uma condição. Você não é algo que você recebeu e guarda bem, não vai perder. Nós somos alçados à condição de salvos. Nós somos justificados, ou seja, declarados justos no tribunal de Deus. Nós somos santificados, ou seja, Deus vai nos moldando à imagem de Cristo. Nós somos adotados, ou seja, nós somos colocados para dentro de casa. Nós não éramos filhos e nos tornamos filhos. E nenhum pecado meu vai impedir isso. Nem um pecado grave como esse. Isso não me faz descrente. Isso me faz um pecador. Isso é um erro, é um pecado. E é um pecado do qual não tem como eu mudar a situação. Mas não me torna um descrente. Não, e interessante da história dessa pequena história, tão impactante, de uma pessoa que tomou a decisão de se matar. Vou dar spoiler, e não acontece. Não dá spoiler. Não acontece, mas é que o filho dele estava dormindo e nem sabia que poderia ficar órfão. Né? É pesado, né? É pesado. É pensar no filho dele que ficou dormindo e o que o menino, como seria a vida do menino antes, depois, né? Ainda nesse livro, olha, eu diria que esse livro foi o que mais me fez ficar assim com a cabeça confusa, mais que o normal. E o samba de pança? A gente podia gravar o samba de pança, a versão live action do samba de pança. Você me fez atentar para uma coisa que ninguém atenta, né? Não posso ficar nem mais um minuto com você. O povo cantar, mas canta errado. Não é sem você. Com você, eu tenho que ir embora, mulher. Me deixa aí, sabe? Eu preciso ir embora. Mas na história do Mr. Worry. Mr. Worry, o gato. O gato. As músicas que a gente canta tá errado. As músicas que a gente... Quando eu li, a primeira coisa, não... E comer o busca, não corrigir o título. Não, é isso, ele cantava errado. Ele cantava errado. E aí, Emílio, eu vou falar uma situação como eu li. Não estou dizendo que seja isso. Tá. Se eu estiver errado, você me corrige. Me dá a impressão de alguém que adotou alguém. Porque ela fala, num dado momento, fala assim, você quer outra gata para cuidar. Você vai arrumar alguém para cuidar. Você adotou uma filha. Sim. Que eu acho... Eu já te falei, a Dedé,
ela tem uma expressão tão angelical, cara, tão doce. Ela é muito doce mesmo. É muito, ela, desde criancinha, quando eu conheci, eu falei, cara, ela tem uma expressão boa. Tem pessoas que são assim, né? Você vê e se acalma. Sim, tem. É É calma. uma dessas. Como que é adotar uma criança, Emílio? Cara, é uma coisa maravilhosa. É uma das experiências mais marcantes que eu acho que uma pessoa pode passar. A adoção é algo belíssimo, né? Nós cristãos entendemos ainda uma dimensão que vai além do bem-estar humano ou das muitas razões meramente humanas que já existem e são boas, mas a gente tem essa dimensão teológica também. A Bíblia ensina pra gente a doutrina da adoção, de que nós não éramos filhos de Deus. O brasileiro gosta de falar, né? Eu também sou filho de Deus. Não, a Bíblia diz que você é inimigo de Deus, que você é filho do diabo, é como a Bíblia te descreve antes de você ser crente. Você é um seguidor da serpente. Mas se você é convertido pelo Espírito Santo, você se torna filho de Deus. Nós recebemos o Espírito da adoção, que é o que nos permite falar com Deus e chamá-lo de Abba, ou papai, ou qualquer coisa assim. Então a adoção é o que Deus fez por nós. Então quando um cristão decide por adotar alguém, ele tá imitando o que foi feito para com ele. É uma das coisas mais gostosas que tem, é você poder fazer no seu próprio lar uma pequena imitação do que Deus está fazendo pelo mundo afora, em todas as tribos, línguas e nações. E então é uma experiência marcante, é uma experiência muito, muito emocional e muito forte de trazer alguém que não era da sua casa, mas falar, agora é e vai ser para sempre. Não importa o que aconteça, você é minha filha agora. É muito massa. O Mr. Worry, ele era tido como um gato forte. Ele era. Desde que forte de chinelada. Desde que aguenta tudo. É por isso que eu falo que essa tua forma imagética de escrever é genial, porque essa metáfora assim, ele é forte porque é forte de chinelada. Cara, isso remete a tanta coisa. Mas ele começa a se ver não tão forte. Sim. Com a perda dela. Sim. O Mr. Worry está preparado para ver a Dedé crescer agora? Olha, você falou do tema de adoção e o livro tem muito disso mesmo. Essa pequena história dentro do livro, esse tema de adoção, porque eu acho que a gente precisa entender que a adoção não é somente a adoção formal que, por exemplo, adultos fazem de crianças ou de adolescentes. Mas, por exemplo, amigos se adotam. Amigos se reconhecem e se são feitos e a gente se adota um ao outro. E eu me torno responsável por você e você por mim em alguma medida. E às vezes a gente acaba se afastando à medida que a vida vai, né? A nossa coleção de ex-amigos é muito maior do que a coleção de amigos, né? De gente que ficou. Um casal precisa se adotar. Um casal se adota. E é uma adoção de matrimônio, mas agora eu vou cuidar de você como sendo minha e você vai cuidar de mim como sendo seu. E a gente vai se cuidar. E, claro, a adoção familiar. Mas há vários tipos de adoção que acontecem. E a vida envolve a gente deixar ir. Muitas e muitas vezes a gente se percebe lutando, por exemplo, por uma amizade, que você percebe assim, cara, só eu tento encontrar, só eu quero marcar, só eu mando mensagem. Se eu não fizer nada, não vou ouvir dessa pessoa por muito mais tempo. E você pode ou ficar magoado e desesperado com isso, e falar, puxa vida, a gente era tão amigo. Ou você pode entender que tá, ok, tá na hora de deixar ir. Mesma coisa com filhos. Eu acho que não somente quem adotou, mas quem os teve naturalmente, né, do sangue, também tem a mesma questão de deixar ir. Né? Os filhos um dia crescem e têm que ir. E a gente pode tentar prendê-los para sempre e falar, não, você sempre vai ser meu menininho, você sempre vai ser meu filhotinho. Ou você vai reconhecer que, não, Deus me deixou cuidar dele por um tempo. Deus o colocou sob meus cuidados enquanto ele era preparado para viver e ser ele um cuidador também. Então, esse saber entregar é muito difícil e doloroso. E a gente não é tão forte assim. dói que só. Eu passei por isso, porque eu sou tão apegado aos meninos que quando eles começaram a sair de casa e começaram a pensar em casal, não, é meu. Não, você tá doido? Não. Quem deixou? Sai de perto. E o maravilhoso da metáfora da linguagem que Deus usa, da flecha, é que quando você lança, ela começa a mandar flecha de volta. Depois chega num ponto lá, chega umas flechinhas correndo pela casa, né? Pela casa. É uma delícia. Não, eu sou testemunha de quando você acompanha, você está junto, você cresce junto com seus filhos, eles voltam, cara. Eles voltam, isso mesmo. Eles voltam, no tempo deles, mas eles voltam. Eles voltam. E eles são alçados a uma coisa nova. Não deixam de ser filhos, mas se tornam colegas, amigos, irmãos. E a gente começa a aprender com os nossos filhos. É um ponto marcante quando você começa a aprender coisas com seus filhos. Né? Porque a vida inteira foi você ensinando, né? Chega um ponto ali, em algum momento, seja uma coisa da escola que teu filho aprendeu e você fala, cara, eu não sabia disso, sabe? Ou seja, alguma observação sobre a vida profunda, porque eles vão adquirindo sua personalidade, sua própria
visão de mundo também e começam a te ajudar a ver você mesmo. Você fala, uau, que legal, obrigado, Senhor. E quando a gente tomou a decisão de mudar de igreja na época, que a gente foi para semear, a gente colocou uma condição para Deus. A gente é muito idiota. A gente é petulante, né? A gente é arrogante, né? A gente falou assim, Senhor, vamos para qualquer canto, desde que não seja uma igreja onde Mateus é o pastor. Mas muito por medo de atrapalhar o ministério dele. Entendo. E é uma tensão enorme, realmente. Sim, o seu filho é seu pastor, né? É um negócio E as pessoas não conseguem separar. Assim, qualquer coisa que eu faça, é o pai do pastor. Estou, não me envergonho disso, pelo contrário. Mas hoje a gente vê, cara, que privilégio. É bem verdade que a gente nem consegue mais pecar em paz que o filho está vendo. É engraçado, o pessoal fala muito sobre os traumas de ser filho de pastor, né? Mas tem os traumas de ser pai de pastor, pelo jeito também, né? Tem, rapaz. Tem, é muito complexo. Mas é muito bom, Emílio. É muito bom. É muito bom. Nossa, pra gente, pra Ranúzia, é um privilégio, cara. Ah, que bom, fico feliz. É um privilégio sem fim. Mas nessa construção, é o que eu peguei aqui do Samba da Pança, página 51. Para construir um samba é preciso um bocado de tristeza. É isso que você está falando, né? Ou seja, na vida você tem momentos que vai passar pelos vales. Isso faz parte da vida, né? Faz parte da vida, sim. Faz parte de você aprender a diferenciar sabores e diferenciar noite e dia. Você tem que passar por essas experiências. E Deus nos molda através delas. Né? Deus está forjando quem nós somos em Cristo por meio de experiências difíceis também. Emílio, e experiência difícil? Ainda nesse livro, sem nem pensar, sem nem se despedir de outras histórias. Você fala da história de Júlio. É uma história real? Não. Não. É Que eu falei, como ele conseguiu acesso a todas as informações? Eu sei que ele é jornalista, mas ele não está ativo. Será que ele é tão bonzinho, né? Na verdade, eu falei, cara, legal. a pesquisa que ele fez foi incrível. Mas o tempo inteiro a gente está mandando mensagens. Sim. E essa história surgiu de algo que eu faço quando eu estou offline no avião, que é botar o WhatsApp em dia. Eu estou lá offline, né? Agora até tem Wi-Fi em vários voos, né? Mas até pouco tempo não tinha. Então, o que eu fazia? Eu pegava assim, cara, tá cheio de coisa para responder. Respondia todo mundo. No momento que ligava o celular, disparava aquele monte de mensagem, né? Então, eu imaginei alguém fazendo isso no voo, respondendo um montão de mensagens. Que genial, Emílio. E aí, que alívio, eu achei que tinha sido verdade. Você ficou bem preocupado, acidente aéreo, né? E tal. Não, acontece, acidente aéreo. Eu li dentro do avião. Você estava viajando para Porto de Galinha. Mas eu falei assim, puxa vida, mas aquilo me falou, caramba, quantas pessoas eu tinha que estar mandando mensagem agora? Sim. Que vai que daqui a pouco eu pouso e não consigo falar mais. Mas eu acho que esse senso de urgência, cara, histórias como essa podem acordar a gente para um pouco disso. Tem tantas coisas que a gente às vezes fica por dizer. E sempre que morre algum conhecido, fica essa sensação de, cara, eu nunca agradeci tal pessoa por tal coisa. Eu nunca falei para ela como foi importante aquele dia. Eu nunca deixei claro o meu apreço por aquele gesto. E as pessoas vão indo, né? E um dia a gente que vai, e a gente vai deixar coisas por dizer também. Vamos tentar dizer mais, né? Nossa, esse vai ser o meu, que pena, é o meu último. Soblenato Shitsu. Cadê ele? Tá aqui, tá escondido aqui embaixo. Ó a figura aí. Sua mãe tinha Shih Tzu. Eu tenho. Você tem? A gente tem ela Shih Tzus. tinha? Era o quê? Yorkshire. Que é fofinho do mesmo jeito. É fofinho também. É uma fofura diferente, mas é fofo também. E eram sobrenaturais? Olha, eles tinham poderes, mas poderes de fofura, poderes de... Mas eles desapareciam. Que eu saiba, não. Ué, no incêndio, de repente apareceu lá de fora. Algum poder mágico aí que eles fizeram, né? Mas do nada os poderes deles começaram a desaparecer. Desapareceram, foi uma fase só. Foi uma fase que eu não sei porquê, mas é como se Deus tivesse permitido por um tempo na história que coisas fora do ordinário começassem a acontecer. Tem a ver com essa questão da era secular que a gente vive, né? Uma era de grande ceticismo contra qualquer coisa que não seja o natural. E ao mesmo tempo que isso é verdade, a gente tem visto que essa fase do secularismo já está passando. E as pessoas estão se inclinando novamente para possibilidades de coisas sobrenaturais. Tanto que a gente vê um crescente interesse em várias formas de paganismo, em religiões orientais e tal. Porque as pessoas estão querendo algo que vá além do mero realidade seca da física. Queremos algo mais profundo. Então, assim, nesses livros eu tenho colocado assim, coisas um pouquinho sem explicação mesmo. Coisas que acontecem, como é que explica isso? Não tem explicação não, cara. A nossa mente não é capaz de capturar tudo não. E os Shih Tzus ou esses animais com alguns poderes por um tempo, por alguns anos, foi uma dessas coisas que Deus fez e a gente não vai saber não, a razão. Mas não tem lógica realmente um profeta orar e o machado flutuar.
E por que um machado flutuar assim? Tem umas coisas assim que você fala, por quê? Assim como não tinha muita lógica humana em muitas coisas que os apóstolos fizeram. Sim. E aí, aqueles que dizem assim, não, todos aqueles dons dados por Deus permanecem até hoje. Outros não. Subiram, foi só durante o período. E aí, os dons ainda existem hoje? Cara, eu creio que acho que a gente tem que diferenciar algumas coisas. Primeiro, quando essa conversa de dons, quando a gente fala, por exemplo, sobre cessaram ou não, alguns acham que o cessacionista ele é alguém que não acredita no poder de Deus, como se Deus tivesse amordaçado ou amarrado e Deus não pudesse fazer um milagre. E, na verdade, todos os cessacionistas pedem a Deus por curas, toda vez que a gente pede para Deus converter o coração de alguém, a gente está pedindo por uma ação sobrenatural, né? A gente crê que a conversão é uma ação sobrenatural. A gente crê que o Espírito Santo tem que fazer a pessoa nascer de novo. Então, todo mundo acredita que Deus age, que Deus faz o que Ele quer. Agora, há uma diferenciação no entendimento da linha reformada mais clássica de que alguns dons eles existiam para o período do estabelecimento da Bíblia. Por quê? Os dons revelatórios tinham a ver com a palavra de Deus ser estabelecida. Agora que ela está estabelecida, os meios revelatórios não se fazem mais necessários porque a gente tem a Bíblia. Se não tinha a Bíblia, Deus usava outros meios. Agora que tem, ele usa a Bíblia. E que alguns dos sinais e maravilhas que os apóstolos faziam, eles eram usados não como um fim em si mesmo, mas eles eram corroboração da autoridade deles. Sei lá, Pedro chegou numa cidade tal e, você vem mesmo do Senhor, como é que eu vou saber que você está falando em nome de Deus mesmo? Levanta-te e anda. Então, assim como os sinais de Cristo atestavam para o seu poder, a sua divindade, foi assim com os apóstolos no início da igreja, no estabelecimento da igreja, no firmar do cânon da Escritura. Então, quando se fala em cessaram ou não cessaram, está falando desses especificamente. Não de outras questões, mas desses de cura, de revelação, esse tipo de coisa. Mas quando acontece, a pessoa ora e acontece? Quando a pessoa pede e acontece, Sim. porque Deus atendeu a oração. Mas lembra, por exemplo, essa situação de Pedro, e eu não lembro se era João que estava com ele, saindo do templo. Quando o cara pede dinheiro para ele e fala Sim, assim, eu não tenho os prata nem ouro. Você vê que ele não ora. Sim. Ele não pede, Senhor, cure esse homem. Ele fala, levanta-te e anda. E isso eu não creio que acontece. A sombra. Eu não creio que eu possa chegar no hospital de base ali em Brasília e sair andando pela enfermaria e mandando pessoas levantarem. Eu não creio que eu tenho poder para fazer isso. Mas eu posso andar pela enfermaria e pedir a Deus. E se Deus, na sua soberania, vai curar quem Ele quiser. Mas aí eu estou pedindo e Ele que faz. Ele não me deu um dom de sair por aí curando pessoas, entende? Acho que é uma diferença aí qualitativa na coisa. Entendi. Nessa história de bichos fofinhos que evocam dons espirituais, você fala que a forma como a gente cuida dos cachorros demonstra a forma como a gente se relaciona com Deus, é isso? Sim, algo nessa linha. Não lembro. Isso. Isso vem de Provérbios 12:10. Provérbios 12:10 diz assim, que o homem justo atenta para as necessidades do seu animal, mas o ímpio é perverso. É muito interessante esse versículo, acho que é até pouco conhecido, mas é um que o autor está fazendo uma conexão direta entre a forma que você cuida do seu bicho, das necessidades dele, mostra se você é justo ou não. Mostra algo sobre sua relação com Deus. Por quê? Porque nós somos seres criados, volta aí a Adão, e a nossa missão inicial é cultivar e guardar o planeta, é dominar sobre as criaturas, mas nunca um domínio cruel. É um domínio benéfico, o abençoador, como é o domínio que Deus faz. Ele não é perverso. E quando nós nos comportamos de formas perversas com aqueles que estão sob os nossos cuidados, sejam outros humanos, sejam criaturas inferiores, como os animais, a gente mostra o que está no nosso coração. Quanto mais a gente se parece com Deus em Cristo, mais a gente tem que ser pessoas que mostram isso ao cuidarmos bem do próximo, da criação e ao nos sujeitarmos a Deus. E os cachorros vão para o céu? Eu creio que não só os cachorros, a bicharada toda. Veja, as profecias de Isaías, elas apontam para uma criação refeita. É que a gente fala de céu, mas céu é um estágio intermediário, onde a gente vai estar apenas em espírito com Deus. Mas na ressurreição, quando nós recebermos novos corpos similares a esse, similares ao de Cristo, a Bíblia nos indica que a terra é refeita, e profecias como de Isaías mostram os animais participando disso. Porque, como Paulo explica, a criação sofre não porque a criação errou, mas porque nós erramos. O sofrimento desse mundo, os bichos sofrem, a terra geme por causa do nosso pecado. Deus está resolvendo o nosso pecado para todo mundo. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está ansiosa por esse dia.
Creio, por isso, que nas Escrituras, que o novo céus e nova terra terão os animais de novo, todo mundo, só que dessa vez sem pecado. Eu, quando criança, eu lembro que eu tinha um cachorro. Eu sou apaixonado por cachorro. E o cachorro, ele tinha capacidade. Eu chegava chateado da escola, ele sentava ao meu lado e ficava quietinho. Só de sentar do seu lado. Sentava ao meu lado e ficava quietinho. Quando eu chegava alegre, ele já chegava fazendo festa. Como é que ele entende isso, gente? Ele pegava a sua vibe, assim. Né? É sobrenatural. É sobrenatuxista. 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 Mas essa relação com o animal, Emílio, leva para uma outra situação que tem sido bem presente. Nós conhecemos um casal em que acabou por se separarem, não eram crentes, porque o marido chegou ao ponto que ele gostava mais do carinho do cachorro do que dela. E dormia com ele e não com ela. Coisa de 10, 15 anos, houve uma passeata na Alemanha em que o governo alemão voltou a criminalizar a zoofilia, porque eram mais de 500 mil casos de abuso de animais por ano. Uau. Hoje você vê casais que não têm filhos, mas com 5, 6 cachorros e se chama pai de pet, mãe de pet. Você vê isso uma distorção? Olha, eu acho que mais cedo a gente falou sobre como tem alguns assuntos que a gente às vezes não trata adequadamente, não ensina biblicamente, e eles acabam sendo tomados pelos descrentes e levados para lugares não sadios. Então eu creio que sim, que como eu falei agora há pouco, a Bíblia ensina que nós devemos cuidar bem dos nossos animais. Mas, muitas vezes, o que acontece é que isso é levado para um lugar extremo que não é o lugar bíblico, que é tratá-los como se eles fossem humanos, e não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala para nós tratarmos os cachorros bem porque nós somos humanos, e é a nossa responsabilidade. Mas não é porque eles são pequenos humanos e tal. Então, não dá para julgar o coração de todo mundo ou dizer as razões de cada um. Cada pessoa tem suas razões e precisa ser cuidada individualmente. Mas pode ser uma tendência preocupante, a de que você vai dizer assim, não, eu prefiro não ter filhos porque eu me satisfaço no carinho dos animais. Você deveria ter as duas coisas, elas não são excludentes. Ou a pessoa que você falou aí, que o cara abandonou o amor da sua esposa pelo amor do seu cão. Deveria amar sua esposa como sua esposa, no lugar certo, e amar o seu cão como seu cão, no lugar certo também que Deus colocou. E esse bichinho, ele fica doente e chegou a hora que o pai fala assim, olha, o lambida, né? O lambida. O veterinário vai dar um remedinho para ele e ele não vai acordar mais. Eu tenho uma mãe que tem 96, 97 anos. Uma mãe, ela vegeta 24 horas por dia, não tem mais qualquer consciência, é obesa, uma série de comorbidades. Seria correto a gente juntar os irmãos e falar, vamos dar um remedinho para a mamãe descansar? Essa é uma ótima discussão ética também, né? Bioética, e cada vez mais presente, né? A gente tem visto em alguns países, não somente para o outro, mas você decidir assim, sabe de uma coisa? Cansei de viver, acho que eu quero uma auto-eutanásia, né? Colocar um fim em mim mesmo, um suicídio assistido, como o pessoal chama. E, cara, eu acho que é a mesma questão do suicídio. Eu acho que a vida da sua mãe pertence ao Senhor. E Deus em nenhum momento assinou um termo em que autoriza vocês a decidirem por ele. Por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, a gente tem que entender que cabe a nós preservar a vida. Isso significa que temos que fazer todo e qualquer esforço em toda situação, o máximo para preservar? Não creio que seja isso. Essa é uma outra discussão. Até que ponto a gente tem que fazer os esforços para prolongar a vida indefinidamente e a qualquer custo. Uma coisa é você matar, outra coisa é você deixar morrer. Se faz sentido o que eu estou dizendo, né? São coisas diferentes. Mas eu não creio que a gente tenha autorização para vamos dar um remedinho para a vovó, ou para a mamãe, ou para quem for. Eu acho que a gente tem que respeitar que o Senhor está mantendo ela viva. É sofrido para ela em alguma medida, é sofrido para a gente talvez até mais do que para ela. Mas vamos confiar no Senhor nisso. Eu ia abordar algo de Eclesiastes, mas você já passou tanto por ele. Falamos bastante de Eclesiastes, ele permeia tudo, né? Ele permeia tudo. E eu não li todos, quer dizer, esse daqui eu já li quase todos. Eu vou lendo aos poucos. Emílio, eu queria só tirar uma dúvida contigo. Cadê? Vou pegar aqui. Tchan, 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 tchan. Aqui. Reproduzir. Um trecho de um sermão seu lá na Redenção. Catarina, toda filosófica da semiologia, 5 anos, pergunta: mamãe,
Quem inventou as palavras? Elas têm pai e mãe? Isso é filosofia. Maitê, de 4 anos, chega no tio toda feliz e diz: tio, eu vou colocar o pé no seu nariz e você vai morrer com o meu chulé. O tio dá aquela desmaiada de brincadeira, né? E é surpreendido com um beijinho doce no rosto. E Maitê lhe diz: estou te acordando com um beijo de amor verdadeiro. O Otávio, de 4 anos, chega para sua mãe e diz: mamãe, um dia você vai morrer, né? E ela fala: sim, mas falta muito tempo ainda. E ele responde: mas e se muito tempo for pouco? E se muito tempo for pouco? E se muito tempo for pouco. Mas o que eu queria abordar aqui, Emílio, assim, eu como roteirista que sou, eu tenho um hábito de ficar analisando o seu jeito de pregar. Por isso, se eu decupar isso daí, ele fez um processo de contiguidade, ele foi dando um exemplo atrás do outro, agradáveis, brincalhões. De repente você usou uma contraposição, de repente quebrou aquilo e me tirou o chão. E eu acho que é isso que você queria no sermão. Sim. Tirar o chão, que agora vamos construir esse sentimento. Sim. Isso você faz conscientemente. Eu acho que é um misto de consciente e intuitivo. Às vezes eu planejo, não é que eu planejei e falei assim, preciso de agora um para quebrar a galera. Mas ao ir construindo o sermão, no caso, esse sermão eu selecionei várias frases engraçadinhas de crianças para introduzir o assunto, que o sermão era sobre o texto bíblico em que as crianças estão chegando perto de Jesus e estão falando, Hosana, filho de Davi, e os fariseus lá estão irritados com as crianças e tal, então eu queria botar a forma infantil de ver as coisas, né? E aí eu quis trazer isso também porque eu estava pensando já no final, em que eu ia voltar a essa questão da morte e tudo mais. Então, sim, eu acho que é um pouco de... Preparar um sermão é arte, de certa forma. E a arte tem um aspecto consciente, mas também tem um intuitivo, né? Você, quando está escrevendo uma música, você pensa em métricas e tal, mas tem coisas que saem e você não sabe nem de onde veio direito, né? Surgiu, né? Alguma coisa assim. Então, eu acho que é esse misto aí. Mas para fazer um sermão, você usa técnica, você estuda outras ciências que não apenas a teologia em si. Sim, a gente estuda homilética, retórica, a gente recebe um treinamento nessas áreas específicas de como organizar uma argumentação, de como usar variação de tons, como usar perguntas, como usar pausas e acelerações. Então, tudo isso existe técnica, sim. Existe. Não, a minha pergunta é porque você, nessa série de livros, um desafio era ler ficção é bom para pastor. Você tinha esse projeto. Sim. Surtiu efeito? Eu creio que sim. Eu tenho ouvido algumas pessoas que me falam que têm lido e têm gostado. Já tive relatos de pessoas que falam assim, não gostava muito de ler ficção, mas li seus livros e agora estou animado para ler coisas maiores. Porque esses livros são curtinhos, né? São livros de 70 páginas e tal, são mais contos do que romances. Então, assim, me alegra ver pessoas indo, inclusive pastores. Alguns pastores às vezes me perguntam assim, Emílio, como é que eu posso ter um estilo de pregação um pouco mais parecido desse que você faz, dessa construção que você faz? E eu geralmente respondo isso. Falei assim, cara, você precisa se acostumar mais com histórias. Porque histórias são projetadas para ter tensão e resolução, para ter uma construção aos poucos. Algumas coisas são pistas que você vai dando e depois revela. Então, assim, acostumar-se com esse linguajar da tensão da história, ele ajuda você quando você for construir não somente as suas histórias, mas construir o seu sermão. Usar algumas dessas técnicas também de uma forma mais entranhada, já mais estabelecida no coração. E tem algum projeto teu de ensinar as pessoas também a escrever essas histórias? Olha, eu tenho vontade, sim, de mexer com isso de escrita. Eu tenho um livro que está saindo que é sobre pregação nas partes históricas da Bíblia. Legal. É o próximo livro que deve sair. Ele é sobre pregando as histórias da Bíblia. Então eu tento juntar um pouquinho isso aí, sim. Mas quem sabe um dia eu faço algo sobre especificamente a escrita, né? Legal. Eu tenho um projeto de fazer algo do gênero também, mas que falta tempo. Falta tempo, né, João? Falta tempo. Puxa vida, Emílio. Pode parecer que não, mas a gente falou de tudo, né? Tema, de tudo. A vida não é uma coisa simples. Não. E é maravilhosamente complexa. Sim. E é preciso ter um bocado de tristeza para fazer um bom samba, né? Para fazer um bom samba. Espero que tenhamos feito um bom samba. Tiveram umas coisas meio tristinhas aqui, né? Saiu. Sim, mas não faz parte da vida, né? É parte da vida. Faz parte da vida. Emílio, como é que as pessoas podem achar você? Olha, pessoalmente lá na igreja Presbiteriana Semear, quem é de Brasília e quiser nos visitar qualquer dia no culto, será muito bem-vindo. A gente está ali na Asa Norte, é só procurar no Google Maps, você nos encontra.
são todos bem-vindos a cultuar conosco. Mas nas as presenças online, você acha o meu Instagram, Emílio_Garófalo_Neto, e lá eu costumo divulgar minha agenda, quando eu vou pregar em outra cidade, ou também livros, os projetos sempre aparecem lá primeiro. Então esses são os melhores caminhos. Tá, eu queria que você falasse agora desses 2 livros que você vai lançar em breve. Sim. São sobre o quê? Beleza, um é esse que eu acabei de mencionar rapidamente, isso. Eu já aludi aos 2 já. Um é esse de pregação, é o meu primeiro livro sobre pregação. Mas ele não é só para pregadores. Ele é um livro para todo mundo que quer aprender a lidar melhor com as histórias da Bíblia. A Bíblia, pelo menos metade dela é composta de histórias. Ela tem salmos, ela tem poesia, ela tem um monte de coisa, mas a maior parte dela é histórias, as do Antigo Testamento, as do Novo Testamento. E eu acho que nós não somos tão bons em lidar e ensiná-las. Então é um livro em que eu escrevi pensando no pregador, mas também no professor de escola dominical, que quer ensinar melhor as histórias da Bíblia, no pai e na mãe que querem fazer um culto bíblico, um culto familiar, estudando a Bíblia, mas às vezes lê uma história dessas aí de Jacó e fica assim, o que eu faço com isso? E não fica meio perdido e a história se resume a vamos saber o que ele fez, mas não tira nada disso, né? Então esse livro está pronto, ele é da editora Thomas Nelson, deve sair em junho talvez. Espero que ande bem. Já vi capa, já está tudo encaminhado, estamos na fase final já de produção. E o outro livro, ele é a coleção desses contos aqui, bem como de alguns outros que saíram apenas em e-book. Então estão todas essas histórias e mais algumas, e vai ser um volume único pela editora Trinitas, que faz um trabalho muito legal também. Também estamos tendo reuniões bem interessantes, falando do projeto, vai ficar bem legal, um novo projeto gráfico, a mesma designer está fazendo o projeto gráfico e a capa, vai ficar bem legal. Miriam vai arrasar aí de novo, estou bem animado. Esses são os que estão quase prontos, mas tem uns 4 sendo escritos também. Tá bom, puxa, Emílio, obrigado, cara. É um prazer, João. Há um tempão que o Matheus falou assim, pai, você tem que chamar o Emílio. Eu falei, Matheus, eu não estou pronto. Besta. Eu não estou pronto, não, porque que eu ia passar assim por... eu sabia. Besta. Não, mas foi muito legal o papo, João. Obrigado. Tá, eu que agradeço muito. Puxa, e as portas estão abertas. Sempre que você tiver qualquer lançamento, qualquer coisa, você sabe disso. Obrigado. Eu estou só reiterando para deixar gravado, mas o que você precisar, cara, que eu puder ser útil, a minha casa é a sua casa. Muito grato pelo carinho de sempre. Conte sempre comigo. Puxa vida, eu espero que você tenha gostado muito. Eu estou terminando com assim, cara, por que eu estou acabando? É porque a hora do almoço eu não quero segurar ele. Eu estou preocupado ele ter que pegar a Dedé. Começa às 7 da manhã. Isso. Até amanhã. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. Eu gostei também. Você pode não ter percebido, mas nós passamos por questões éticas, questões teológicas, questões existenciais, questões doutrinárias. Especulamos sobre alienígenas. E tudo sobre alienígena. E tudo isso olhando livretos, books, pocketbooks, que você lê numa sentada. Eu recomendo muito que você leia os livros do pastor Emílio, mais ainda que você ouça os sermões do pastor Emílio. Estão no Spotify, estão no YouTube. Igreja Presbiteriana Semear. Eu vou botar o link aqui na descrição para você seguir. Volto a dizer, meu travesseiro não consegue se expressar, porque travesseiro molhado por lágrimas não consegue falar. Então tem sido assim na minha vida, na vida de muita gente, para a glória de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco até agora. Você já sabe de sempre, né? Você tem 2 dedinhos, você escolhe um, você clica no like, compartilha, o combo do YouTube. Use os dedos. Use os dedos. E até o próximo encontro daqui a 15 dias, se o senhor assim permitir. Amém. Fique com Deus. Até logo.